Nós acreditamos que para um casamento ser saudável, ele precisa ter um vínculo seguro. Então, qualquer coisa que eu faça, brincadeira, o que quer que seja, que vai enfraquecer o meu vínculo, que vai trazer para dentro do meu relacionamento uma insegurança desnecessária, cara, evita. Né? Então, assim, quando as pessoas que ele estava trazendo da mentalidade entram num casamento já sem acreditar, eu nem vou me entregar. Eu não vou colocar minha energia aqui porque eu não acredito que isso aqui vai dar certo. Então, tipo assim, que seja eterno enquanto dure esse amor, sabe? Então, assim, não vale a pena. Inconscientemente eu tô pensando isso. Porque, então, na primeira briga, segunda, na terceira, exaltou, xingou. A palavra divórcio é a primeira que vem. Sim. Olá, pessoal, começando o 4º episódio do Power Talks, e esse aqui é o episódio que eu precisei trazer até reforço. Verdade, eu vim ajudar. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente relevante, a gente vai falar de casamento forte, e nada melhor do que trazer a minha esposa, Alana, para reforçar aqui esse esquadrão, né? Com certeza, e trouxemos aqui 2 convidados que nos ensinam muito sobre casamento, né? Com certeza. Estamos aqui com Marco e Júlia. Sejam muito bem-vindos. É um grande prazer ter vocês aqui nessa mesa. Nós admiramos muito vocês como pessoa, como o trabalho que vocês fazem aí com os casais. Já participamos dos eventos de vocês. Então, estou ansioso para a gente ter essa conversa. Bom demais. Quero agradecer o convite, a oportunidade. E para nós, esse assunto é um assunto muito bom de conversar. E quando a conversa é boa, muito bom de viver, que é o casamento. Sim, com certeza. Mas quando essa conversa não é tão boa, às vezes as coisas não saem como a gente espera. Então, muito bom ter essa oportunidade, poder trocar uma ideia aqui com vocês. E parabéns pelo trabalho, pelos podcasts, e pelas muitas mulheres que vocês já têm alcançado. Obrigado. Agradecer, Gonçalves, Alana, as alunas, muito bom. E casal forte também, né? Porque, ó, esse casal é forte, eu quero ficar forte igual eles. Quando eu crescer, você assim. A gente está honrado aqui com o convite e isso arde no nosso coração, falar sobre família, casamento, criação de filhos, rotina do casal. E a gente acredita muito nessa frase aqui, que é o nosso slogan, lema, né? Casamentos fortes geram filhos fortes e assim você gera uma sociedade forte, né? Que a família é aquela base da sociedade. Então, a gente está muito animado e vai ser muito bom. Beleza, vamos nessa. Eu acho que eu sempre converso isso com a Alana, né? A Alana, na verdade, que me ensinou a conversar e me comunicar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito de guardar as coisas, não sabia muito como expor e tal. E eu entendi que dentro do casamento talvez a comunicação seja o maior problema ou a maior solução. Qual que é a importância da comunicação dentro do casamento? Vou começar. Então, a gente até criou aqui... a chance do homem falar. Porque você sabe que a mulher fala cerca de 8.000 palavras por dia e o homem 4.000 palavras. Então a mulher tem uma necessidade mesmo, fisiológica e emocional de falar mais, né? E a gente sempre fala, né, que a mulher, ela fala muito para se relacionar e o homem para se comunicar. Então o homem, ele quer dar o recado, ele quer resolver a situação e pronto. A conversa para a mulher gera uma aproximação, gera um relacionamento. Então a mulher fala para se comunicar. E a gente colocou aqui alguns pontos que a gente vê que são importantes nessa dinâmica do casal. E aí vocês mulheres que estão ouvindo, eu peço que vocês convidem também os homens aí, namorado, noivo, marido, para escutar também. A gente vai trazer muita abordagem voltada para vocês, alunas do Gonçalves. Só que também a gente vai trazer muitos insights para os homens, né, para os maridos e namorados e noivos, nessa dinâmica do casal. Então a gente percebe que muitas vezes as mulheres se queixam porque elas não são ouvidas de verdade. O homem é muito resolutivo, o homem é muito focado em solução. Então quando a mulher às vezes está falando só para se relacionar, ou para desabafar, ou para ser ouvida, que é o que ela mais gosta, a gente já está pensando numa solução. Isso muitas vezes irrita as mulheres. Então, o que é importante? Nessa dinâmica, o homem entender que falar, conversar, desabafar para a mulher é muito importante e muitas vezes ela não quer já uma solução. Isso às vezes até irrita ela. Ela quer só que você escute. E nessa de pensar na solução, muitas vezes a gente não escuta. A gente já está ouvindo
e já pensando numa Processando. solução, você não ouviu direito e às vezes você não entendeu realmente o que ela está passando, o que ela está falando. Então, qual que é a nossa orientação para os casais? Quando está nessa dinâmica, a gente fala sempre de uma escutativa. O que é uma escutativa? Uma escuta com atenção. Então, evitar qualquer distração, evitar muitas vezes conversar ali na frente da televisão ou o celular, que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Júlia também vai trazer sobre o celular, que rouba muita atenção. Com certeza. Então, realmente, você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, na comunicação, o mais importante não é falar, é ouvir. Então, a dinâmica do casal, namorados, noivos, casados, é escutar com atenção, sem pensar numa resposta, numa solução, só escutar. Depois que a pessoa falou, você pergunta se aquilo que você ouviu, você repete, fala o que você entendeu. E pergunta, é isso que você está falando? Perfeito. Porque muitas vezes não é. Então, o Júlio às vezes pode estar falando e eu pensando numa solução, eu venho com uma solução ou eu concluo algo do que ela falou, só que eu nem tenho certeza se é isso mesmo. O que é legal na dinâmica? A escutativa, primeiro eu escuto, abro bem os ouvidos, de lumbo ali. E aí eu pergunto, amor, o que você está falando então? É isso, isso, isso e tal coisa está te estressando? Não, amor, você entendeu tudo errado. Normalmente é isso, a primeira vez. Aí ela repete. Não, pode repetir? Vai, ela repete, fala, então, amor, o que você está dizendo é que você está estressada, está sobrecarregada com a dinâmica das crianças? É isso que eu estou falando. Beleza. Quer falar mais alguma coisa? Às vezes ela tem mais coisa para falar. Então, o que a gente orienta é assim, não querer já... Sempre tem alguma coisa mais pra querer falar. já, sei lá, resolver a situação e escutar já pensando numa solução. E até a gente vai entrar depois em conflitos também. E acontece muito, né? De você estar ouvindo e você já quer ir com a sua resposta para ganhar a disputa, né? Sim. E aí vai gerar mais briga ainda. Então, essa escutativa é muito importante no sentido de ter certeza do que o outro está falando e ouvir com atenção. Você falou da questão da solução que a gente ouve procurando, né? E eu aprendi com esse tempo que a gente tem casado que muitas vezes a solução é só ouvir, né? Às vezes você não precisa nem responder. Cara, às vezes É você mais só ouviu. fácil do que você imagina. Ela ficou assim apaixonada por você, porque você não falou nada, só ouviu e tá lá do lado, deu força. Às vezes é só isso que elas precisam. Legal. É isso mesmo, Júlio? Essa parte da comunicação, né, nas relações, você falou que talvez seja aí o cerne da questão. E eu acho que né? Eu acho que a comunicação é o volante do nosso carro. Porque dependendo de como esteja a sua comunicação enquanto casal, se a comunicação está estressante, se a comunicação está disfuncional, se a gente não está se ouvindo, se a gente não está conseguindo se expressar, se a gente não está se conectando e construindo um lugar seguro para a gente poder falar, ser ouvido, discordar, então possivelmente a gente vai estar virando esse guidão para o ciclo ruim, o ciclo insano, o ciclo da briga, o ciclo do problema. E eu sou psicóloga e é muito comum eu ouvir, cara, eu não sei o que fazer, porque eu falo A, ela entende Z. Cara, eu juro, eu falei A. Aí eu falo, eu acredito que você falou. Só que a comunicação, né, por que eu acho que ele é o volante? Porque a gente comunica o tempo todo. Exatamente. Sim. Mesmo quando não fala, né? O tempo todo. Principalmente quando... A maior parte é o não verbal. Então é o olhar, às vezes é um que está tentando comunicar e o outro, É outro mundo. Aí, às vezes, é só um cansaço. Só que essa pessoa que está cansada não fala assim, amor, desculpa, assim, hoje eu estou muito cansado. Consegue falar rapidinho? Eu preciso descansar um pouco. Principalmente homens, né? Precisam de um momento em silêncio. Nós mulheres acho que não tanto, mas os homens menos. E então, assim, a falta, às vezes, dessa comunicação, por exemplo, amor, tô cansado hoje. Hoje eu tô, assim, um pouco impaciente, me desculpa. Se for algo importante, podemos conversar amanhã? Aí, beleza, então, puxa, ele tá, às vezes, estressado, ele não tá legal, não é comigo, pode ter sido no trabalho, pode ser uma questão financeira, qualquer preocupação, sei lá, com o filho, com... A cabeça da mulher vai pensar mil coisas. Sim. O que foi? Que ele tá discordando? Aí não quer nem me ouvir. Aí não sei o que. Aí a cabeça da mulher vai... Cria Cara, uma história. Não, cria o sistema solar na cabeça dela, entendeu? Ela vai para Marte, para Vênus, para Júpiter, ela pensa mil coisas, porque faltou, às vezes, uma clareza. Sim. Então, essa comunicação, ela acontece o tempo todo.
E ela é um treino, né? Então, algo que a gente faz muito, né, em psicoterapia é esse treino. Por quê? Porque não é só o que eu estou dizendo, mas como eu estou dizendo isso. Sim. E quando eu estou dizendo isso. Parece bobo, mas é uma diferença, sim, enorme, né? Então... Poxa, vamos fazer só um teste aqui. Ela vai... Imagina eu falar com a Júlia, a minha mulher, quando eu aperto ela fica brava. Ela é dominante, o perfil comportamental. Ela fica... Chego para a Júlia e falo assim, olha essa comunicação agressiva. Chego para a Júlia e falo, Júlia, você já deu o remédio das crianças? Toda vez você esquece, caramba. De novo. Imagina como ela tá ali, ela só não vai me bater porque tá filmando. Só no exemplo. Exato. Eu só não vou sair com ele hoje porque tenho testemunhas. E aí você tem uma outra forma. A mesma coisa, o mesmo assunto, mesma pergunta, só que ou como. Amor, você já deu o remédio das crianças? Ou ainda não? Eu não tenho a mesma coisa. Só que eu Você tirou o levei peso, o tom de né? voz, Sim. eu não trouxe... às vezes ela esqueceu, não trouxe a bagagem do que ela fez antes e despejei. E às vezes você traz essa pergunta, né? Você esqueceu de novo. É tipo, cara... Você já tá cobrando. Isso era uma coisa que eu errava muito com o Luiz, assim, né? Essas palavras, sempre, nunca, toda vez. As generalizações. A generalização, como se a pessoa não tivesse o direito de estar ali também no processo evolutivo dela, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito, sabe, Marco? Porque eu sou extremamente dominante. E o Luiz já tem um perfil mais analítico, um pouco mais introspectivo. Então, no começo do nosso relacionamento, nós tínhamos várias ranhuras na comunicação, e eu falo que eu tinha essa máxima de dizer que comunicação era eu falo e o outro entende o que quiser. Até o momento que eu percebi que, primeiro, eu estava magoando alguém que eu amava muito, que eu amo muito, e que eu não estava gerando uma comunicação. Tava que comunicando, né? predispõe as duas pessoas que estão ali ou mais entenderem o que está sendo comunicado, né? Então, eu acho que... Eu lembro que um momento que a gente teve uma discussão no sentido positivo no casamento. Você tava aqui? Lembra que tá gravando, né? Já foi uma pequena ameaça, olha o que você vai falar. Porque eu lembro que assim, eu tenho um jeito de falar muito direto, né? Eu com certeza já amenizei bastante assim, as formas de me comunicar, mas uma vez eu estava numa discussão dessa com ele e ele estava chateado porque eu tinha falado alguma coisa de forma muito direta, como geralmente eu sou, e eu falei para ele, olha, no nosso casamento, eu estou sempre do seu lado, eu estou ao seu favor, então nós estamos aqui, nós não estamos competindo um contra o outro, nós estamos aqui para evoluirmos juntos, então sempre que eu te falar alguma coisa, por mais que muitas vezes eu use uma forma de me expressar muito direto, saiba que do fundo do meu coração o que eu estou falando é pro nosso bem. Então, assim, a partir disso, assim, às vezes até eu vou falar alguma coisa e antes eu já faço uma introdução enorme para falar, ó, eu quero te falar isso porque eu quero fazer uma crítica, mas essa crítica é no sentido positivo, né? E ter essa abertura de falar isso, porque muitos casais, eu observo isso, converso com muitas amigas que falam, cara, não consigo conversar com meu cônjuge. E é muito triste você chegar nessa situação, né? Eu ia até perguntar isso, né? Qual que é a forma estratégica mais inteligente de você conseguir abrir um diálogo mais difícil, né? Como é que você vai chegar na pessoa? Tem alguma... Além dessa parte que você falou, né, do tom de voz, até da linguagem corporal e tal, qual que é a estratégia para começar uma conversa ali? Tá fazendo uma consulta? Claro, né? Para começar uma conversa difícil, né? Porque a gente tem uma tendência a evitar, eu pelo menos, né, tenho uma tendência a evitar os conflitos, conversas difíceis e tal, e isso no casamento a longo prazo você vai criando um monte de lixo ali que depois para tirar fica muito A difícil. Júlia pode falar, que ela estava até falando do como, né? Aí tem acho que o quando também, o que falar. Perfeito. Que eu acho que é muito importante saber essas três coisas. Legal. Como, quando e o que falar no momento, né? Porque assim, o que a gente precisa entender? Quando eu falo que a comunicação ela é treinável, é porque nós aprendemos a comunicar na nossa vida. Então, às vezes, você vem de uma família que chamava para o diálogo, o que é muito raro, né? Porque nas gerações anteriores, até a educação de filhos, a criança não tinha muita voz, não tinha muito o que perguntar, obedece, fica quieto, cala a boca, menino e vambora. Então, assim, poucos de nós aprendemos a dialogar. Então, quando a gente chega num relacionamento, a gente chega com as nossas bagagens. Sim. Então, assim, tem um que no momento em que tá mais irado,
eu preciso falar, eu preciso resolver agora, porque eu não aguento esperar, está me agoniando, eu preciso falar. Às vezes um outro, ele vai para o outro extremo. Cara, eu preciso me calar, eu preciso de um tempo comigo, eu quero paz. Não, se for conversar sobre isso, vai dar a Terceira Guerra Mundial. Para que eu vou causar a guerra? Não, deixa esse assunto quieto. Então, cada um vai tentando a sua maneira resolver. Só que a falta da comunicação não resolve. Ela pode retardar, ela pode adiar, Até agravar, né? mas não resolve. Então tá, como é que a gente começa um diálogo de desse? Bom, a primeira dica que eu gosto de dar é assim, antes de eu querer comunicar com o outro, então antes de eu falar para ele, né? Eu queria conversar com você e tal, sobre algo que está me incomodando. Eu preciso ter essa conversa comigo. Perfeito. Então, eu sempre sugiro de, cara, toma um cafezinho com você e é só você. Porque às vezes quando tem filho, você passa o dia cuidando de menino, corre pra cá, corre pra lá. Chega no fim do dia, Você vomita, tá né? mil Ai, por sei lá, a hora. pessoa. E aí você quer conversar sobre um assunto delicado, você não tá numa energia tranquila, você tá... A primeira Estresse lá em cima. discordância, tipo assim, a meiguice desaparece. A tampa da panela azul. Ódio. Então, assim, a primeira coisa que eu sugiro é, antes de conversar com o outro, conversar consigo. E essa conversa consigo vai trazer o quê? O que eu quero falar. Porque, vamos lá, eu estou muito chateada, eu estou magoada, eu estou triste. A minha vontade era de nem falar com ele. Primeiro eu preciso saber o que está me chateando tanto a esse ponto. De talvez, sei lá, eu sou uma pessoa comunicativa e eu pensar em não querer falar com a pessoa. Acontecendo que está me ferindo. E primeiro eu vou precisar descobrir em mim o que está acontecendo. Poxa, às vezes a forma dele me tratar mais rispidamente, ou tá mais seco, ou tá mais introspectivo, mais calado, e eu entendo que é comigo, eu me sinto às vezes rejeitada, eu me sinto sozinha. Quando eu tenho um autoconhecimento que me mostra tais sentimentos, aí eu posso conversar com o outro. Sim. Por quê? Porque aí eu sou capaz de falar o que está acontecendo comigo. Sim. E esse é o que quando a gente alcança, ele é fantástico. Porque quando a gente vai aqui para uma conversa difícil, e eu chego na expectativa de dizer a ele o que ele está fazendo de errado, cara, essa conversa tem 89,9% de chance de dar errado. Verdade. Porque no momento em que eu falo o que ele faz, ele vai se defender. Ele Você foi boazinha, né, ser Augusto? humano. 99,9. Você falou 89, sei que 10% Vai é que esse. tem um anjo na terra. Olha, acho que é Não tá lá em 0,1 só. casa esse ano. Vai que tem uma pessoa assim, evoluída. Mas, então assim, quando a gente fala do outro, em qualquer situação, pode ser no trabalho, pode ser num treino, pode ser no casamento. Quando você fala do outro, o outro vai tender a se defender. Quer seja numa justificativa, quer seja num afastamento, num distanciamento. Porque depende, se a pessoa é do confronto, ela vai rebater. Se a pessoa não é, ela vai guardar, vai ficar chateada e vai se afastar. Então, nesse momento, quando eu chego falando do outro, é o que mais acontece nas brigas. Quando a gente pega assim, o casal no ciclo ruim, porque você faz isso, não, mas você fez não sei o quê. Você não deu remédio pra criança, mas você não deixou o termômetro onde tinha que estar. Cara, aí você fala, nossa, a gente vai correr atrás do rabo aqui, não vai nunca chegar no fim. Então, no momento em que eu vou falar sobre algo difícil, e eu consigo falar de mim, e eu consigo falar, amor, eu tenho ficado chateada, eu tô triste há um tempo, eu tenho Falar sentido... como se você se sente, né? Eu me sinto. Falar dos seus sentimentos, né? Eu tenho sentido vontade de me afastar. Na verdade, eu nem queria muito conversar. Mas eu tô vendo que cada vez eu me sinto mais distante. Eu acho que a gente tá mais longe. Eu acho que isso não tá sendo bom. E eu queria falar um pouco do que tá acontecendo comigo. Então, na nossa última conversa, quando você falou isso, ou quando você agiu dessa forma, eu me senti assim. Tarará. Então, eu começo a falar de mim. Quando nós acessamos a fragilidade, a vulnerabilidade, a intimidade, quando o outro abre o coração, existe uma tendência no ser humano, na maioria deles. 89,9. Que é do quê? De uma empatia, de um acolhimento. De você, às vezes,
Falar, cara, eu discordo, eu acho que eu não fiz isso. Porque olha só a diferença. Uma coisa é você chegar acusando Alana Gonçalves. A Alana chegar com o dedo na sua cara, falando, você é muito desorganizado, você faz uma bagunça em casa, não desce com os cachorros quando tem que descer. Nunca faz o que eu te peço. Nunca faz o que eu te peço. Outra coisa é ela chegar e falar, amor, eu tô cansada, eu tô me sentindo às vezes sozinha, sentimento de solidão, de falta de parceria, é como eu tô me sentindo. Vamos pensar junto aqui como que a gente pode repensar a nossa dinâmica. Fala que eu pare de sentir isso. Olha a diferença. Sim. É a mesma coisa. Ela tá falando, de repente o que você tá fazendo tá causando esse sentimento. Sim. Mas ela chegar e falar dos sentimentos, te desarma. Se ela chega te acusando, falando por que ela tá com esses sentimentos, e a culpa Pega é o sua, escudo, né? né? É, isso é perfeito. E aí a gente entra num outro ponto, que às vezes também torna difícil. Por quê? Por exemplo, nós mulheres, né? A mulherada aí que está ouvindo. O que é comum em nós? Nós queremos um homem que ele seja assim, sei lá, de outro planeta. Um leitor de pensamentos. Primeiro ponto. Ele precisa entender todos os meus códigos e decifrar o que eu estou pensando. Eu acho que aqui eu vou frustrar você, mas isso não vai acontecer. O homem é não. péssimo nessa leitura. Eu sou um cara mais ligado. Treinado. Eu sou acima da média de leitura Ele tem uma emocional. Eu e meu sensibilidade. filho, o Matheus também é. Agora, a maioria dos homens não é. Então a gente ensina muitos casais a falar o óbvio. Eu tô triste. Não fica fazendo caras e bocas, emburrada, achando que vai adivinhar que você está e por quê. Então o homem não vai O que ele está adivinhar. dizendo para nós é que às vezes o homem vê isso e ele não entende. E a gente acha que é por mal. Acho que a indiferença Aí ele viu que eu não tô é. triste, ele não tá nem aí. E às vezes na cabeça dele, tipo assim, Tá tudo ótimo. tá de boa. Outra coisa, Tá pastor. de boa. Ela deve estar cansada. E nem pensa. É comum, de certa forma, assim, a mulher dizer assim, não sei mais o que vai ser do meu casamento. Aí você vai conversar com o cara, e como é que vocês estão? Tá top. Tranquilo. Nunca tivemos melhor, né? Você fala, cara, toda coisa. Não é o mesmo relacionamento. Muito quando. Ou então, a casa tá caindo e ele não sabe que a casa tá desabando, ele vai morrer quando desabar. Então, assim, essa fala, ela requer primeiro um autoconhecimento. Eu preciso saber. Mas ela requer outra coisa. Ela requer um lugar seguro. E esse é o objetivo do casamento. Quando nós nos casamos e nós fazemos votos, nós prometemos um ao outro um amor futuro. Nós prometemos ser fiel, cuidar, honrar, proteger, sob quaisquer circunstâncias. O que a gente está prometendo? O que a gente está desejando? Um lugar seguro. Quando o nosso relacionamento é um lugar seguro, por mais difícil que seja, ser vulnerável, porque não é fácil, gente. Eu não estou falando de uma coisa que, tipo, Sim. é muito mais fácil pra gente... Eu costumo dizer isso, que hoje é muito mais fácil a gente tirar a roupa, se despir, do que você se expor, Sim. do que você ser sincero. Por quê? Porque há um risco nisso. Qual é o risco? Quais são os nossos medos? E se ele não entender? Sim. E se não me acolher? E se eu abrir meu coração e for rejeitada, abandonada? Porque quando vem o sentimento, entra e potencializa de uma validação do sentimento. Sim. E o que é importante? Entender. De explicar o que é validar os sentimentos. Explica, homem, por favor. Na palavra dos homens, o que é Validar os validar os sentimentos sentimentos? é não julgar os sentimentos. Então ela chegou e falou que ela está se sentindo sozinha, abandonada, um sentimento de solidão. Esse é o sentimento dela. E sentimento é algo pessoal, individual, a gente não julga. Então o que você vai fazer? Você Só um instantinho. O que é importante? Muitas vezes a gente entender. Muitas vezes o sentimento, ele não é consequência direta de um fato agora, recente. Legal. Às vezes aconteceu alguma coisinha aqui, um olhar que ele te olha, e isso evoca em você um sentimento que talvez não tenha a ver com a história com ele, mas com a sua história, de outros relacionamentos, da sua Legal. infância, do que quer que seja. Mas vem um sentimento. Quando esse sentimento surge, o outro não precisa se responsabilizar pelo sentimento. Então, Sim. essa... Legal. E aí, na prática, vamos dizer que a Lana chega e fala, estou me sentindo sozinha, abandonada, sentimento de solidão.
validar os sentimentos, você pode até discordar. Fala, cara, frescura dela. Você não vai verbalizar isso, você vai validar os sentimentos dela, que é o quê? Acolher aquele sentimento e falar, amor, então eu tô entendendo que você está se sentindo sozinha, um sentimento assim de solidão, é isso? Caramba, não deve ser fácil, como eu posso te ajudar? Isso é validar os sentimentos. E você, às vezes, pode até discordar, mas você vai deixar isso para um outro momento, às vezes, para entrar mais a fundo nessa situação, porque se a pessoa está ali, expondo seus sentimentos, falando o que ela está sentindo, a gente não pode, em hipótese alguma, chegar e falar, deixa de frescura. Eu discordo, você está viajando. Porque sentimento é algo Às vezes assim, individual. você é tão pequeno. Sentimento é algo pessoal. Pequeno para quem? Então a gente não pode, quem somos nós para questionar o que o outro está sentindo? Então validar os sentimentos é isso. E quando a pessoa ao lado se sente validada, ela se sente amada. Verdade. Porque ela se sente escutada, ela se sente ouvida, ela se sente respeitada. E percebe esse lugar seguro, né? Que lugar seguro. Eu posso me sentir assim. Legal. Olha, eu tô com medo. Eu tô me sentindo com medo. Eu tô, cara, um sentimento assim de nossa, parece que eu vou morrer. Tô com um sentimento de uma ansiedade muito grande. Você vai colocar aquilo para fora, imagina se o outro fala, deixa de frescura. Vai tomar um remédio. Não, é diferente de você falar, então o que eu tô entendendo é que você tá sentindo isso. Caramba, amor, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí ela pode falar, eu quero só um abraço. Eu me senti seguro nos seus braços fortes. Pai, o bicho é fortão, né? Pronto. Cara, ela vai namorar com você uma semana seguida. Então, assim, validar sentimento é muito importante. E é isso, né? Legal. E a validação não é concordar. Por quê? Porque às vezes é isso, um olhar que você deu e que para ela foi um gatilho de algo que ela viveu e que vem um sentimento e ela traz. Aí às vezes você vira e fala, cara, pelo amor de Deus, só te olhei. Aí, só que o sentimento ele é maior que o fato. Aí às vezes você fala, puxa amor, nossa, pra mim eu só tinha te olhado. Não queria que você sentisse tudo isso, vem cá. Entende? Então assim, não é... Então, nessa caminhada, a gente vai conseguindo, mas é uma construção, tá? Aí, como vocês disseram, um treino, né? É um Porque treino. Tem várias vezes que dá natural, digamos assim, isso, né? A gente quer sempre reagir, sempre... Pô, a gente quer sempre estar certo. Exatamente. Esse é o ponto. Mas na verdade quem dá sempre certo é ela, né? Brincadeira. E o quando, amor? O quando falar, né? Não, pode falar. Não, e o quando falar. Então, assim, por exemplo, quando tem essa conversa difícil. Então, temos uma conversa difícil, temos um assunto importante a tratar, que seja, sei lá... Finanças, eu ia falar exatamente isso. É um grana. Isso. Tá, então, vamos colocar que estamos passando por um momento financeiro mais desafiador. E tem um que é a pessoa ali das planilhas, dos números, e está bem preocupado. E tem um outro que, vai dar tudo certo, bora, tá de boa, e segue a vida como se nada tivesse acontecendo. Chegou? Então, em que momento conversar? Bom, primeiro, é um momento em que a gente esteja tranquilo. Se é um momento, fim do dia, como eu falei, que os dois estão mais agitados, ou um está mais agitado, cara, às vezes não é o melhor momento. Por quê? Porque eu não vou ter a melhor versão dessa pessoa. Entende? Ele não está no melhor momento para aquela conversa difícil. Diferente de uma conversa superficial. Então, amor, questão financeira, porque eu estou ficando preocupada, tá tirando um pouco minha paz. Qual seria um horário legal para isso? E às vezes eu perguntar, que momento você acha que a gente pode conversar e ter um momento tranquilo? Porque aí o outro também pode contribuir. Dependendo do assunto, uma coisa que eu sugiro, né, para alguns casais, é às vezes sair de casa. É uma boa. Isso é legal. Vai para um restaurante, vai para um lugar aberto, um lugar agradável. Às vezes assim, um jardim, um parque, sabe? Cara, leva ali algumas coisinhas, não precisa nem fazer um piquenique, mas leva água, leva alguma coisa, estica uma toalha, sabe? Relaxa um pouco junto. E num ambiente agradável, às vezes puxar um assunto é mais tranquilo do que quando dentro de casa o clima já está tenso, entendeu? Sim. Então parece que tudo que acontece naquele ambiente tenso já é um problema. Então às vezes a gente sai um pouco do ambiente. E esse quando, eu acho que ele pode ser compartilhado.
Então, assim, olha, eu preciso muito falar sobre isso, eu tô preocupada. Quando é que a gente pode? Qual é um bom horário para você? Né? Pronto, entende? Porque aí a gente tem um alinhamento. Agora, claro, às vezes a gente tem um que sempre foge, né? Tipo, amanhã, depois de amanhã. E aí é algo que a gente vai, às vezes, precisar, amor. Você tinha dito ontem, anteontem, até agora a gente não conseguiu. É algo que realmente eu preciso conversar sobre isso. Escolhe, por favor, um horário e a gente precisa. Então, deu, às vezes, ter uma firmeza, colocar uma necessidade sem entrar. Observa que eu não estou entrando na parte de, eu sabia. Cara, é sempre é um sapo. Você sempre faz isso, né? Não, você é macho, é grandão, é isso, é aquilo, mas na hora de ter uma conversa, foge igual um rato. Cara, entramos nas ofensas. Aí o barraco cai. E uma coisa importante também é evitar conversar assuntos importantes com fome, com sono, na correria do dia a dia, levando o menino para a escola, com criança junto. Ou, caramba, você teve um dia super estressante e você vai chegar em casa e ainda vai ter esse assunto. Então, assim, evitar ter essas conversas importantes quando você não está no seu melhor momento. Sim. Com sono, com fome, vai dar pau, porque você já está mais irritado, você dormiu um pouco, às vezes, a noite anterior. Ontem mesmo eu dormi menos, chegou a noite, ela, amor, vamos ficar comigo. Eu falei, amor, eu vou querer só ficar vendo um futebolzinho aqui hoje, porque eu dormi mal essa noite, demorei para dormir, acordei cedo, e minha filha ainda me deu trabalho voltando para da escola, tô estressado. Ela entendeu, aí a gente amanhã vai almoçar junto, ela foi estudar. Então vou estudar, vou trabalhar, vou fazer as coisas. E aí foi importante falar para ela também, porque assim, ela, amor, vamos ali ficar comigo. Eu falei, amor, ela achar que é com ela. Eu falei, amor, eu tô cansado, dormi menos essa noite, e à noite agora com os meninos, eu me estressei voltando da escola com eles. Deixa eu ficar aqui. Precisa ver futebol. Ver um futebolzinho. Desopilar. Mas é muito Então importante a gente ter essa abertura dentro do casamento para falar sobre esse momento, né? Muitas vezes a gente faz isso, eu falo que o silêncio no casamento não ser constrangedor, às vezes demonstra mais intimidade até do que aquela necessidade de falar tudo, porque às vezes a gente tem dia que fala, cara, hoje não sei o que aconteceu, acordei um pouco triste, não tô muito afim de falar, e a gente sempre respeita esse momento um do outro, assim, né, porque é isso, você trazer um assunto desconfortável no momento em que a pessoa não tá ali, forçar, né? Exatamente. E muito isso, né? Eu falo muito com minhas amigas assim, elas falam, Amanda, você que é muito calma, mas eu ouço muito, gente, sério, para de encher o saco do marido de vocês um pouco, deixa um pouco, as coisas são diferentes. Olha, gente, então, nós assim, mulheres, às vezes quando a gente tá assim, tem hora que a gente é chata. Azucrina, né? Tem hora que eu ouço umas mulheres assim, que eu fico, gente, o marido dessa mulher tem que dar tem que ter uma paciência. Porque assim, é isso, parece que a gente não tem muito limite, sabe? E tipo, cara, eu quero falar a qualquer custo, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não respeita um pouco o tempo do outro. Agora, precisamos conversar? Amor, a gente precisa conversar. Então essa conversa precisa acontecer. Aí às vezes um que é mais introspectivo, que foge um pouco do conflito, tá, então vamos combinar, sei lá, hoje é quinta, vamos combinar no sábado e de manhã, porque aí eu tenho tempo para me preparar. Então vamos preparar, eu vou também pensar o que eu preciso comunicar, conversar, como é que eu também me sinto. Então, assim, às vezes a gente pode agendar até para cada um se preparar. Mas de ter um limite, de às vezes saber que o outro precisa de silêncio e tá tudo bem. E para fechar um pouco essa parte de comunicação e não deixar acumular muitos assuntos e a sobrecarga emocional, e a mulher é muito emocional, né? O homem mais racional, a mulher precisa falar. O que a gente orienta? Ter pelo menos uma vez na semana, a gente chama de dia do casal. O que é o dia do casal? Eu tô sem grana, como é que eu vou para um restaurante? Tudo bem, a gente faz dia de casal, às vezes em casa, os meninos dormem, 8h30 eles estão dormindo, a gente pode pedir uma comidinha ou fazer uma comida só nós dois, sentar à mesa, os dois, olho no olho, sem celular, sem televisão, e vamos ter o nosso dia. Então, o nosso é quinta, aí hoje já vi os restaurantes, hoje é quinta, não ia almoçar em casa, ela ia me pegar do consultório e a gente ia almoçar e eu tô lá, a babá falou, a Júlia não te avisou que eu vou sair hoje 1h, não às 4, aí eu, caramba, mas passamos para amanhã, né, o nosso restaurante. Não ficou sorridente não, ficou bravo. Não, falei. Aí mandou uma mensagem. Fiquei frustrado. Você não me avisou e não sei o que, aí eu falei, desculpa, eu achei que ele esqueceu. Não, eu entendi errado também, eu achei que era sexta. Porque eu também fui pega de surpresa. Porque olha a comunicação, na quarta noite, eu tava estressado na quarta noite, quis ficar vendo televisão.
E eu falei, amor, então vamos almoçar junto amanhã? Ela almoçar? Que é o nosso dia, né? Vamos almoçar junto? Ela, não, então vamos. Então, ficou alinhado. Só que ela não tinha entendido direito que a secretária tinha pedido para sair na quinta e não na sexta, na da tarde. Errado mesmo. Então eu tava lá, fiquei vendo de manhã restaurante pra gente Você ir. já criou uma expectativa. Aí eu, poxa, mas a gente tem o nosso dia. Que é o dia que a gente, sem criança, sem celular, a gente olha no olho, conversa as coisas que estão às vezes pendentes, porque a vida é corrida. Sim. Então ter esse dia do coisa casal, do trabalho, coisa do dia a dia, mas com mais tempo, com mais calma, com foco. e isso virar uma agenda mesmo. Legal. Então assim como vocês treinam, caramba, quinta é dia de perna, sexta é dia de braço, segunda a sexta eu vou pra academia. O nutricionista, sei lá, eu vou uma vez no mês. Cara, você vai ter uma vez na semana Essa agenda. o seu dia do casal. Pode ser um café da manhã, pode ser um almoço, pode ser um jantar, pode ser sem ter comida e vocês dois conversando juntos. E vai avançando isso, o dia do casal daqui a pouco pode ser um filminho que ela gosta romântico, Sim. um brigadeiro, que ela faz o melhor brigadeiro de Brasília. É nada. Não é tão fitness, não, mas com 100% cacau. O dia do casal pode ser um filminho, a dois. Já conversou? Já resolveu as pendências? E ter esse dia do casal uma vez na semana é muito legal criar essa rotina. O que a gente ouve muito de casais? É assim, mas a gente vive junto. Às vezes trabalha junto. Porque a gente tá o tempo todo junto. Mas é outra Não coisa. tá. Mas às vezes é o tempo de qualidade. Não é assim, você tá junto, mas tá no celular, tá resolvendo, tá não sei o que, tá. Mas às vezes a gente perde o namoro. Sim. Do olho no olho, da atenção, do sorriso, da diversão, sabe? De falar besteira aleatoriamente, né? De rir junto. Então tem até aqueles memes, né? Que assim, quando você entra no restaurante, vê um casal, o corpo pra frente, conversando, tá lá, você fala, casal de namorado. É. Quando você vê o casal calado, comendo a janta ali, você fala, ixi, você tá casado há muito tempo. E é triste, né? Na verdade. Era um meme Demais. triste, Não né? era pra ser assim. Mas isso é muito legal porque a gente tem visto, né, assim, até a gente estava comentando, né, concurso com outros casais, como a gente tem visto que existem coisas, né, existem possibilidades além daquilo que a gente foi acostumado, porque realmente, como você disse, né, Júlio, nós viemos de uma geração em que os pais não se comunicavam, muitas vezes brigavam. Eu lembro, assim, diversas vezes eu pude estar presente em brigas dos meus pais, assim, e óbvio que eles não faziam isso com nenhuma má intenção, mas isso vai deixando resquícios, né? E aí eu acho até interessante a gente entrar em outro assunto, que é a questão do apoio do casal um para o outro, porque é uma coisa assim, eu e o Luiz, a gente começou a se relacionar um pouco mais velho, né, do que a média dos casais, com 30 e poucos anos, então nós já viemos com uma bagagem, e a gente observa que, assim, tem determinados momentos da vida em que eu vou fazer escolhas que talvez eu tenha que, vou abrir aspas aqui, né, retroceder em alguns caminhos da minha vida, porque eu vou precisar do apoio dele para que ele avance um pouco mais. Então, esses pactos durante o casamento, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu acho que, eu sempre falo, o mais difícil não é aceitar a ideia que a pessoa vai ser sempre a mesma, e sim que ela pode mudar durante a relação, né, durante o tempo. Posso responder essa? Falar desse assunto, né, de apoio, de parceria. A gente fala muito, eu faço casamentos também, muitas vezes na cerimônia de casamento eu falo que a gente não casa para ser feliz. Aí tem gente que arregala o olho assim, não casa para ser feliz? Como assim? Eu casei pensando que ela ia me fazer feliz, ia cozinhar para mim. Não, você casa para fazer o outro feliz. E a gente entra num ciclo assim que a gente chama de ganha-ganha. Eu faço ela feliz, ela se sente amada, eu falo a linguagem de amor dela, que é tempo de qualidade, serviço, também gosta de um presentinho. E São todas. Um pouco, tipo, lógico. ela se sente amada. E assim, com um tanque cheio de amor, ela também tem o mesmo pensamento, a mesma mentalidade do casamento forte. Cara, eu vou fazer o Marco Antônio feliz. O que eu posso fazer para agradar ela? O que ela pode fazer para me agradar? E aí a gente tira do nosso meio um grande vilão dos relacionamentos, que é o egoísmo. A gente hoje é muito voltado para o nosso umbigo. Cara, eu quero o que é bom para mim. E treinado Qual que é pra meu- isso, tudo que a gente vê. Cara, né? é um jogo interesseiro. Isso aqui vai me pagar quanto? Não, isso aí vai dar o que de retorno para mim? Se não tá bom, larga, né? Passa. Que vantagens eu vou ter? E o amor no relacionamento fala de algo que transcende o natural. Então, esse amor, para a gente ir para um amor de verdade, a gente tem que olhar para o amor de Deus, né?
que é um amor que não busca os interesses dele, nos ama do jeito que a gente vacila, pisa na bola e nos perdoa. Tem o perdão. E a gente traz para a dinâmica do casal e funciona, que é assim, cara, eu vou amar a Júlia incondicionalmente. No dia que ela tiver gente boa, no dia que ela não tiver legal, no dia que ela tiver de TPM, no dia que ela tiver alegre, triste, que não são os votos lá, Sim. eu prometo te amar, tal, a pessoa esquece. Então, quando você ama incondicionalmente, você entra nesse ciclo ganha-ganha. E na dinâmica do casal, nós temos agora, vamos fazer em julho, dia 11 de julho, 17 anos de casados, a nossa dinâmica de rotina mudou muito. No início do casamento, eu sou educador físico, tenho uma academia também, então eu trabalhava muito. E ela estava formando em psicologia. Eu ganhava 100% da renda, era minha, da casa, e eu trabalhava de 6 da manhã às 10 da noite. E ela tinha mais tempo livre, ela não tinha a receita da casa. Só que ao longo desses 17 anos, ela foi mãe 2 vezes, nós temos a Luísa de 11 anos, o Matheus de 9. Ela se formou e hoje, com muitos anos já de consultório, ela está com consultório lotado, né? Terapia de casal, terapia individual. E hoje mudou a dinâmica. Enquanto eu ia às 6 da manhã, já com criança em casa, trabalhar, e ela cuidava dos meninos, e os meninos acordavam, e era mamãe o tempo todo, e o papai estava lá na academia, mudou. Hoje eu não dou mais aula, eu só cuido da academia, virei empresário, e ela está com muito mais tempo de consultório. E a gente sempre se apoiou. Então, o que é importante? Vai ser sempre assim, porque é papel da mulher cuidar das crianças, levar para a escola, fazer dever de casa, fazer reunião com a professora, não é papel. O papel, a gente fala muito mais assim, de algo que Deus colocou na gente, uma característica, força, proteção, resolutivo, racional. Esse é o homem. Mulher, emocional, multitarefas, multifocal, mais sensível. Mulher, mais frágil. Mas esse negócio de fazer, aí são as tarefas, é o combinado do casal. Legal. Então você vê como que muda a dinâmica, que a gente sempre se apoiou. Porque hoje ela está num momento muito bom da carreira dela. E eu tenho que apoiá-la. Hoje eu fico mais tempo com as crianças que ela. Eu que busco mais na escola. Eu que acompanho mais. Às vezes reunião da escola, ela não pode ir, eu que vou. Legal. Só que algumas, eu não gosto muito. Agora, o fim da picada foi ficar em grupo de WhatsApp, só eu de homem e o resto de mulher. Aí eu saí, eu não aguentei. Eu falei, meu amor, isso eu não dou conta. Mas assim... Mas ele que pediu para entrar. Eu falei, tem certeza? Durou 2 dias. Eu não recomendo. Mas eu pedi pra sair. O que rolou aqui? No relacionamento, cara, eu tenho que pensar nela. Eu não posso ser egoísta e falar, além de você hoje ter 7, 8 horas de consultório, você vai ter que continuar fazendo o que você fazia antes. Quando eu trabalhava o dia todo, porque isso é coisa de mulher. Sim. Então você vê que não tem muito aqui, até esse negócio de, isso é papel de homem, papel de mulher, isso é o combinado do casal. Quem faz compra lá em casa agora sou eu. Lá em casa também. Ela faz a lista, até postei esse dia, você falou, né? Lá em casa foram também. frutos da pandemia. Teve coisa boa na casa. Só que não era assim, ou seja, as tarefas, o combinado, eles também podem mudar. E é legal que você revise os combinados de tempo em tempo. Porque senão daqui a 6 meses tá um saco para mim fazer compra. Não aguento mais. Ela precisa saber. Claro. No dia do casal eu vou falar, amor, tava muito legal, mas não dá mais. Vamos pensar numa dinâmica diferente? Perfeito. Então, o casamento fala de fazer o outro feliz. De, cara, eu quero que Júlia seja bem sucedida. Quero que ela seja saudável. Quero, às vezes, ficar com os meninos para ela ir para academia. Essa parceria. Porque senão a gente entra num ciclo que a gente chama vicioso. Que é, eu sou egoísta, não penso nela, ela é egoísta, não pensa em mim. E aí a gente quer que ela mude, ela quer que eu mude. Essa estrada dá um divórcio. Dá um divórcio. Porque vai desconectar, vai afastar. É o ciclo vicioso. Muito sobre isso, né? A partir do momento que a gente se casou,
não tem mais muito eu e você, né? Tipo, ela, eu, é nós, Somos nós, exato. você dessa forma É. e eu dessa forma. Que a gente precisa realmente pensar como uma unidade que precisa crescer junto, né? Isso. E é como você falou, em algum momento você precisou trabalhar mais, ela tinha mais tempo, Sim. e graças a Deus, no momento que ela precisou trabalhar mais, você conseguiu se organizar para ter mais tempo e a coisa continuar rodando da forma E perfeita. essa né? parceria, Ou da assim, forma da melhor forma possível. né? funcional naquele momento, né? Porque assim, essa parceria, ela vai sendo ajustada em cada momento. Então, essa questão, né, de horários, porque hoje a gente tem um revezamento que eu brinco que parece aquelas corridas de bastão. Um corre, entrega o bastão, agora você corre. Então, assim, a gente tem uma planilha, eu fiz uma planilha, eu sou a planilheira Eu também sou. da agenda, de quem leva, quem busca, porque a gente se reveza. Uhum. Então, principalmente na hora de levar, na hora do almoço, ele leva mais. Ia buscar mais porque o momento pega o horário que eu estou no consultório, mas de manhã à tarde, então eu organizei minha agenda para ter tempo com as crianças, porque essa é a Um nossa tempo que prioridade. talvez ele não tenha, né? Essa é a nossa prioridade. Então, é um revezamento. A gente gosta sempre de falar dessa parceria, falar do frescobol, né? Que a gente joga na praia. Que ele lembra um pouco o tênis. Cada um tem uma raquete você tem a bola. Só que o tênis, você tem uma rede, cada um tem sua quadra, e você precisa fazer ponto e ganhar do outro, né? E no frescobol, a ideia é, cara, a gente não vai deixar a bola cair. Exatamente. Então, quando você não sabe muito, você vai... Somos do mesmo time, né? Isso. A ideia é, eu preciso jogar de forma que ele consiga receber e devolver e vice-versa. Não, é uma disputa, né? Então, no início, é aquele balãozinho, né? Até você ir aprendendo. Aí, quando você vê a galera que joga mesmo, Uma velocidade. velocidade, força, mas é aquilo. Se tem um batendo, o outro tá só devolvendo. Ele também. E aquilo é legal da gente ver uma dinâmica, porque quando a gente está jogando, a gente gosta de jogar, você precisa calibrar um pouco. Então, no início, você erra até calibragem. Não, calma aí, paciência, estamos calibrando. Aí, daqui a pouco, não, beleza. Aí Começa a fluir. fica mais divertido, assim. Legal. Então, se a gente trouxer isso para a relação, Essa analogia é muito boa. Muito bom. tem hora que você está, assim, calibrando, e a gente precisa entender que a gente vai precisar calibrar de tempos em tempos. É igual o pneu do carro. Tempos em tempos, você precisa parar no posto e calibrar o pneu. Então, tem hora que dá uns ruidinhos, vamos calibrar? E aí, depois que calibra a relação, fica mais divertida, aí você curte, entendeu? Você tá ali, cara, que massa, que fera. Ainda mais frescobol, a gente costuma jogar na praia, e nós amamos praia, né? Então, é água, é mar, é um cenário, né? Muito bom, né? Então, quando a gente pega essa analogia, é muito disso, porque a ideia do casamento é ser boa. E muitas vezes as pessoas falam o casamento como se fosse assim, tipo, cara, pra que eu fiz vida, né? Só que vai depender muito do que a gente constrói. Então, hoje, a nossa realidade está muito nesse vai e vem dos dois. Ele com um pouco mais de tempo, mas nós dois numa roda. Fazendo girar. Mas é isso. Então, assim, puxa, ontem cheguei quase 8 horas, falei, pô, dá pra fazer alguma coisa. Ele tava cansado. Não dá pra fazer nada. Deixa eu descansar. Beleza, vou estudar, porque eu tinha que estudar, tinha que trabalhar e tal. Então, é um encaixe que você vai... Ele precisa... eu vou ganhar mais com ele descansando hoje. Então, ele falou, puxa, às vezes ajudar o outro para poder malhar, para poder ter um hobby. Sim. Quando a gente vê um pelo outro, me ajuda aqui e tal, e eu vou te ajudar como eu puder, porque às vezes, né? Então, geralmente à noite. Esses dias, a nossa filha adoeceu, gripou e tal, e aí teve um dia que eu levantei assim umas 3 vezes, aí à noite, né? E na noite seguinte ele falou, amanhã cedo, você acorda muito cedo, então se ela acordar, me chama. Pode me chamar mesmo, porque ele não ouve. Meu Deus, como É igual, pode? é igual. Eu faço assim, e ele não levanta. Aí, não, algumas vezes ele já confessou que fingia também. Não é possível, ele tá fingindo que ele tá dormindo. Meio golpe. Mas, assim, outras ele tá mesmo assim, você vê que tá em sono profundo. E é isso, se precisar... Aí eu até falei, essa noite é você mesmo que já se lá no quarto. E às vezes ela nem vai pedir, mas de saber que pode contar, ela já vai ficar muito mais tranquila. De né? saber que a gente tá junto nisso. Sim. Cara, então eu sei que essa noite você precisa descansar um pouco mais, deixa que eu assumo se precisar. Legal. Nem precisou, mas só da gente se disponibilizar um pro outro.
isso cria uma energia, sabe, de, cara, vai acontecer problema? Parceria, Claro que né? vai, todo casal briga, todo casal se desentende, mas se essa energia é forte, a faísca fica menor. Eu consigo resolver Tem mais segurança fácil, de entendeu? que tudo vai ser Se eu resolvido. não tenho isso aqui, cara, qualquer foguinho vira incêndio. E aí é o que desgasta muito. E como você disse, é o egoísmo, a raiz de tudo, né? Porque todas as conversas que eu tenho com as minhas amigas, assim, em relação a casamento, e eu sou uma defensora mesmo, nós dois somos, né? Nós prometemos, assim, que nós não vamos ser esses casais que ficam fazendo brincadeirinha sem graça de casamento, que falam mal um do outro, porque vira uma coisa É quase que cultural. E aí, Você se quando- sente E a mal de não gente falar mal da sua passa a esposa na viver mesa. o que vai Exatamente. Porque você vai Exato. acreditando naquilo ali. Quando você vê, você tá... Você tá vivendo. E é essa raiz do egoísmo, né? De sempre a minha questão, o meu problema, o meu, e você fala, tudo bem, eu entendo que tenha E uma eu vou importância fazer isso. por ele se ele fizer. Exatamente. Exato. Então, quando ele fizer, aí, cara, aí a gente entra no. E às vezes, se você fizer, ele vai fazer, né? Porque às vezes você precisa ser o primeiro a fazer a coisa girar, né? Porque você fica ali nesse, não vou fazer porque ele não faz, vou fazer porque ele não faz. É, como Mas se o Marco fizer, ele falou, vai e faz, né? É contagioso, aí sai do ciclo que é vicioso para o ciclo virtuoso Isso. mesmo, das coisas começarem a fluir de uma forma mais E de agradável. nutrir o prazer da companhia do outro. Sim. É isso. Porque, cara, você vai estar o dia, todos os dias, você vai chegar em casa. Nutrir uma amizade, sabe? Os Nutrir- meus pais fizeram há 50 anos. Que massa. Legal. Então a gente tem às vezes um padrão ruim. Sim. Cara, todos meus amigos se divorciaram. Porque hoje casamento é ruim. O que eu tenho para falar, o que eu vivi, é que é possível sim você ter um casamento onde tem paz, é saudável, que você curte. Meus pais viveram e vivem isso. Fizeram este Legal. ano 50 anos de casado. E nós temos um bom casamento também. E nós estamos trabalhando para que tenham mais casamentos fortes. Vocês são um exemplo disso também. Estão investindo, né, fizeram imersão com a gente. Casamentos fortes. Então, Faremos outros. faremos outras. É possível. Só Sim. que você também tem que começar a escolher o ecossistema que você vai caminhar. Se você Eu quer ia ter um falar bom exatamente casamento, isso. você vai andar com um monte de gente que não tá nem aí para casamento, que, cara, quer viver uma vida louca. De solteiro casado, né? Isso, então assim, é possível ter esse casamento forte. É, E eu ele falei- falando dos sogros e de parceria, gente, eu acho muito legal. Eles Porque, estão lá assim, em casa cuidando das crianças. eles estão juntos lá. Minha sogra, ela ama feirinha. E ela ama com força. Vai, olha, tipo assim, é tudo igual, mas ela olha tudo, ela repete as 1000 bandas. E ele arruma um cantinho, pede um banco emprestado, senta e espera de boa o tempo que ela levar. Sério, eu olho isso e falo, Isso é parceria. nossa, mas pra mim é uma parceria elevada, porque eu digo, acho que nem eu ia dizer, amor, te encontro no hotel. Mas ele espera pra não deixar ela voltar sozinha há Legal. anos isso. É a parceria, tipo, ele não vai pra feira porque ele gosta, ele já, às vezes leva um chimarrãozinho, pega um banquinho e deixa a mulher andar. Legal. Então, assim, é curtir a presença em que o outro gosta. E muitas vezes isso, saber que não são pessoas idênticas, né? Eu e o Luiz, graças a Deus, a gente tem muitas coisas em comum, inclusive os hobbies, né? As personalidades são muito diferentes, mas o nosso dia a dia é muito parecido. E a Só gente se esforça para se que seja. esforça Né? para que seja também, né? Para que os horários combinem, etc. Mas a gente vê muitas meninas na consultoria aí, vocês mandam mensagem, porque a gente tem um grupo e fica fofocando de tudo. E muitas falam, mas meu marido não me apoia para treinar, ele não gosta, ou ele não quer fazer dieta. E muitas vezes é você entender que pode ser que a pessoa que esteja do seu lado não necessariamente vai ser a pessoa que vai te acompanhar naquilo que você está fazendo, mas da mesma forma que o seu sogro faz com a sua sogra, talvez pelo menos ele te apoiar para você ir ficar com seu filho essa hora, entender que isso também é uma forma de apoiar, porque nem todo mundo tem os mesmos. Tem um relato que é, assim, muito comum. A menina tal, comecei a fazer dieta, mas, pô, meu marido todo dia sabe que eu tô de dieta e traz comida da padaria e perde comida. E aí você até falou, talvez, entre até nessa questão que você falou da gente remanejar os combinados e tal. Como é que a gente consegue trabalhar isso de, cara, a nossa casa a partir de agora vai ter que caminhar um pouquinho pro outro lado? Como é que a gente faz esse convencimento, assim, dentro dessa relação do casamento? Só dar mais um exemplo do que a gente estava falando. Eu fiz uma maratona. Aham. Então eu comecei a correr, fiz em 2020, na pandemia, uma maratona. Ela não correu comigo, nem fez a maratona. E avisei que jamais faria. Só Já que deixei avisado. quando eu saía cedo para ficar
para correr, ela ficava com os meninos, e no dia da maratona, foi uma maratona organizada pelos amigos. Não era, que não era legal. paga, não era organizadinha. Ela, Organizações Tabajara. ela acordou 4 da manhã e o carro, ela foi a 20 por hora no nosso carro durante 3 horas e 55 que eu fiz, atrás, até 10 da manhã, Nossa. a 20 por hora. Então isso é parceria. Sim. Então ela não correu comigo, ela não foi treinar comigo, mas ela participou comigo dessa conquista. E não sabotou a sua... Isso é seu- parceria. A seu gente projeto, né? organizou isso. As mulheres dos amigos que estavam correndo se organizaram. Então a gente se organizou em carros, acabou que o grupo foi fazendo pelotões, né? Então ele acabou indo com outro que corria mais rápido na frente, e tinha um segundo grupo, pelotão, e o último que foi mais devagarzinho. Então ficava um carro com cada um, e tinha um carro que dava com as bebidas, Gatorade, sei lá o quê, porque aí essa ia, parava na frente para eles irem correndo, passava no capô do carro, pegava, bebia, jogava água em cima e tal. Quando passava o último, ela acelerava, ia ponto. Então, Nossa. nós, mulheres, Também íamos se fazendo uniram. assim pra fazer- Senão pra nem ajudar água eles a tinham levado, né? concluir. Então vai, amor, gestão de conflitos que ele perguntou. Porque é justamente... Pergunta de novo. É, aquele... Ah, tá, da dieta que você falou, né? Às vezes o marido tá dando aquela sabotada ali. Tem até uma coisa que eu acho que é um pouco do ser humano, e aí quando você tá no casamento ali pensando cada um como um, a gente às vezes quando vê uma pessoa decolando pra algum lado, a gente tem uma tendência às vezes de ou ir junto, né? Ou você tentar, não, peraí, pô, fica aqui junto comigo que eu não quero ir, não quero sair da minha zona de conforto, né? Então esse é um conflito que, assim, não vou dizer 90%, que eu não tenho estatísticas. Mas é muito 89,9. Acontece muito. Eu acho que o nome do podcast vai ser 89. Bom, e eu acho que você já trouxe aí parte da resposta, que é assim, quando um começa a mudar nesse sentido de alimentação, às vezes um esporte, põe uma meta mais desafiadora, né? Então, ele tinha dia que para treinar, para os últimos treinos, né, amor, para maratona, fazia 32, sei lá, 33 km, e meu pai até não chegava. Então, é algo que modifica, porque quando ele chegava desses longões, né, chegava tipo, Super animado. chegava às vezes cansado, né, então tinha dia que ele falava, assim, hoje vamos mudar um pouco a agenda, né, e, não, beleza, ele não ficava assim, de não fazer nada, porque tinha 2 crianças, Sim. e não tem energia, você precisa gastar energia dessas Fazer crianças. nada não existe mais. Não existe. Os pais bem sabem, né? Mas é algo que às vezes a gente precisa mudar um pouco, né? Adaptar em razão de um objetivo de um. Então, quando um põe uma meta maior, vai gerar um desconforto. Por quê? Tá comendo só saudável. Aí, poxa, a gente vai comer, vai no restaurante, não quer comer massa, não quer comer não sei o quê, só quer comer salada. Já perdeu a graça um pouco pro outro. Sim. Tá, então aí os casais que às vezes gostam de beber, aí não, agora não tá bebendo, agora... Aí de repente, Isso aí é outro problema. começa a mudar muito, sabe? Ai, tá chato, tá? E aí o que vai ser preciso? Eu acho que são as conversas importantes. Não no sentido de uma reclamação ou um problema a resolver, mas de um compartilhamento de como aquilo está sendo às vezes importante. Porque até questão de saúde, né? O que eu digo muito é porque assim, quando a coisa física surge, quando você tem um diagnóstico, quando o médico vira para você e fala, ou você trata, ou você malha, ou você muda de vida, você morre, Todo aí mundo tem dá um jeito. sentido, aí todo mundo aceita. 89% muda, ainda tem uns que não vão mudar. Aí, cara, beleza, então agora vamos, porque eu não quero que você morra, então tem que ser o Sim. extremo. Mas uma mudança, às vezes, de estilo de vida, para algo positivo, eu tô acomodado. Então a gente tende a permanecer onde está. Aí o que eu acho que a gente pode pensar em formas de estimular. Então assim, eu entendo que às vezes você não quer ir, mas você consegue então ficar um pouco mais com as crianças só para eu conseguir ir e tal. E às vezes a própria mudança, e quem está malhando e se alimentando bem, à disposição, Contamina. começa, cara, não, vou dar um pouco disso aí. Vou dar um exemplo prático. Eu estava numa dieta low carb, até ano passado, assim, bem xiita. Fazia minha low carb, só que eu não podia deixar de sair com a minha esposa. Às vezes ela quer comer um sanduíche, cara, vamos. Eu tirava o pão, comia só o hambúrguer e a folha. Ou a gente estava no aniversário, era pizza. Cara, não vou comer, mas ela não vai deixar de ir Sim. no rodízio, ela vai comer a pizza dela.
Por quê? A gente tem que pensar que somos nós somos um time. Não é o time Marco, o time Júlia e um contra o outro. Tu era o cheater, não pode ser o chato, né? O chato, pô, cara, então, pô, gostei. Eu gosto dessas piadinhas, é do meu estilo aí, gostei. O meu pai é dessa linhagem aí, de piadinhas. Nem todo mundo acha engraçado, mas eu me amarro. Eu me amarro nessas piadas, bobo. Obrigado por levantar. Cheater, não chato, boa, gostei, vou anotar essa. Se eu conto pro Matheus, ele vai falar, ai pai, ele vai achar, né, que não foi boa, mas eu gosto dessas piadas. Então, assim, cara, eu não posso pensar só em mim. Aí eu tô fazendo uma dieta, eu vou participar de um campeonato igual você participou de fisiculturismo. Cara, você vai mudar todo o seu estilo de vida. Vou fazer uma maratona, vou mudar todo o estilo de vida também. Só que eu tenho outra pessoa comigo. Então, quando eu comecei a treinar, falou, tudo bem, você quer? Só que você vai acordar cedo, mais cedo ainda, porque eu não abro mão de você tomar café da manhã com a gente. Perfeito. Então, antes das 8, eu tinha que estar em casa. Porque os meninos estão acordando, porque cadê o papai? Agora virou Iron Man. Sim, e aí, a família? E entra nos inegociáveis, né? Que Os valores a gente precisa ter escritos que é o e tempo em combinados. família, a E o prioridade é a pedido, família. né? Porque um dos pontos importantes da comunicação é a gente aprender a pedir. Uhum. Porque foi o que eu falei, amor, eu acho legal. Se você tá animado, fera, mesmo que ele tivesse um hobby, ele sempre foi de futebol, né? Mas aí precisou parar por causa do joelho e tal, e ficou com medo de se lesionar mais feio e tal, beleza. Aí surgiu a corrida, eu falei, não, legal e tal, mas eu queria muito que você estivesse aqui pra gente ter os nossos momentos de família com as crianças, porque senão você vai ficar... Ela fez a parte dela e eu fiz a minha. Sim. Perfeito. Esse é o ganho. Mas aí eu fiz o pedido. Aí ele falou, não, pode deixar. Então eu saio cedo, corro e chego. Específico. Ficaram claras as regras, né? Isso. Eu pedi. E muitas vezes a gente não pede. Esse é o lance, a gente impõe. Ah, então, mas esteja aqui tal hora pro café da manhã. Nossa. O cara pode até voltar, mas ele volta de bico. Por quê? Já Porque... sai com raiva, o negócio que ele ia fazer feliz, não tá feliz. Já certo, já sai. 32 quilômetros xingando a mulher. Imagina. Aí o negócio que era pra ser legal, chega em casa... Porque agora tem que voltar pro café da manhã com a família. Quando você pede, eu gostaria, assim, que a gente ainda tivesse esse momento. Não, amor, pode deixar. Eu vou estar aqui, toma um banho, a gente... Ou seja, eu quero muito sua presença. Cara, eu me sinto importante. Não, eu também quero estar. É diferente, percebe? Então, a forma que a gente fala e conduz. E todo conflito é uma oportunidade para a gente conseguir crescer no relacionamento, né? E, sem dúvida, eu acho que essa visão faz toda a diferença. Eu teve uma época que eu era ciclista, né? E depois eu fui pensar nisso muito depois, porque a minha esposa é uma santa, né? E aí, cara, eu saía pra treinar muito cedo, só que assim, final de semana, às vezes eu fazia 6 horas de pedal. Então eu chegava, eu não tinha alma mais. Então eu saía pra treinar, ela tomava café da manhã, saía ali, estudava, fazia um monte de coisa, eu tava pedalando, vivia. Eu voltava, aí ela tinha feito o almoço lá, a gente almoçava, e eu não sei mais pra absolutamente nada. E aí, em algum momento, eu falei, cara, eu tô sendo um pouco egoísta, né? Eu tô usando o dia todo, E coitada, assim, ela tinha que ficar em casa resolvendo as coisas, eu lá, pedalando. Então, acho que também cabe, em algum momento, você refletir e pensar, né? Pô, o que será que a minha esposa ou meu marido tá achando de eu estar aqui 6 horas pedalando, né? Tipo, pô, posso pedalar só 3 horas, né? Não preciso pedalar 6. E às vezes, assim, se fosse o contrário. Exato. Se eu tivesse em casa... Isso é muito difícil de fazer, né? Mas eu acho que quando a gente consegue, muitos problemas são resolvidos, Mas né? Se eu acho colocar que- no lugar do outro. E Né? entra nesse contexto que a Júlia levantou aí, que eu acho excelente, que é esse estabelecimento de prioridades. Porque a mesma coisa aconteceu quando eu decidi competir no fisiculturismo também. Que eu ficava numa dieta ali de 4 meses, sem poder fazer nenhuma refeição livre. E o Luiz sempre me acompanhou nisso. Só que teve determinado momento ali que, por mais que eu gostasse, eu até sentia, né? Eu até na rua sentia um certo conforto naquele desconforto, porque para mim ficava tudo de forma mecânica, e eu gosto um pouco dessa metodicidade assim. Eu vi que isso estava gerando um impacto no nosso relacionamento, porque querendo ou não, por mais que fosse confortável, que ele me treinasse, etc., eu abria mão de fazer coisas, de estar socialmente com outras pessoas. Então, quando você estabelece essa prioridade, por mais que eu amo treinar, eu amo fazer dieta, mas eu não posso me comparar com o que eu fazia 6 meses atrás, porque eu abri mão de várias coisas, nós abrimos mão por aquele objetivo que era momentâneo, mas quando eu decidi falar assim, não, mas
meu casamento ainda é prioridade, ainda tem outras coisas que a gente precisa aprender, até fazer cursos, essas coisas. Inclusive, depois da imersão que a gente fez com eles, a gente, tipo, escreveu as coisas, né? Porque as coisas, quando elas estão combinadas, é muito mais fácil de você, pô, a gente combinou, vamos rever? Pô, realmente, a gente combinou. E a gente percebeu até isso, entendeu? Que nós estamos juntos, né, casados há 5 anos, e a gente não tinha um estabelecimento, poxa, mas o que são os valores que a gente tem, assim, que são negociáveis e o que é priorizado? Porque vai ter determinado momento que vai ter um conflito que a gente vai falar assim, não, mas a gente quer fazer X, mas para fazer X a gente vai ter que abrir mão de Y. Será que X é mais importante que Y? Então a gente, depois da última imersão que nós fizemos com vocês, a gente sentou, fez uma reunião e escreveu isso. Que a gente falou, não, agora a gente vai ter um CENID. Nem que a gente repactue isso daqui a alguns anos. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mas enquanto a gente tiver dúvidas sobre como a gente vai agir, a gente tem... São fases, né? São fases da vida. O combinado de uma fase tem que mudar. Tem que mudar. O Marco deu exemplo, né? Às vezes o combinado ali que vocês tinham com os filhos em uma fase não vai funcionar para outra. E a Alana falou de prioridade e priorizar e saber a hierarquia dos amores evita muito o conflito. Sim. Então, qual que é a hierarquia do amor quando você casa, você tem um relacionamento? A sua prioridade, seu primeiro amor, é essa pessoa que está do seu lado. O segundo amor, caso você tenha, são os filhos. E nessa ordem. Porque é muito comum, principalmente aquela mãe muito protetora, sim, quando nasce a criança, você deixar de lado o marido, ou o pai ficar muito focado nos filhos e deixar de lado. E aí falam, mas o filho é para a vida toda, o casamento não. Mentalidade errada. O casamento é para a vida toda, os filhos não são para a vida toda. Você vai criar o filho para que daqui a pouco ele case. Esse filho forte vai ter um casamento forte. Sim. E ele vai sair. Ele não vai ser para a vida toda com você ali. Vai ser seu filho a vida toda, mas não vai estar na sua casa a vida toda. Perfeito. E eles vão sair, hoje meus pais, todos os filhos casados, e eles mantêm o casamento. Então essa hierarquia dos amores é muito importante. Depois da esposa, do marido e dos filhos, aí vem as outras coisas. E da prioridade que você falou, que vai evitar o conflito, o que é? Tudo que você for fazer, toda decisão que você for tomar, você tem que comunicar, perguntar, estão de acordo? E esse acordo é muito importante, estar em concordância. Tem um versículo na Bíblia que fala, como andarão dois juntos se não tiver concordância entre eles? Imagina, eu decido fazer uma pós-graduação, ela está fazendo uma pós em terapia para casais. Imagina se ela decide, só chega lá, amor, me matriculei numa pós, vai ser R$400 por mês e vai ser todos os dias de 20 às 22 horas. Ela está me comunicando. Pô, quem sou eu, então, na fila do pão? Qual a minha importância? Peraí. E a hierarquia dos amores? A pós é mais importante que eu? Agora, outra coisa, como ela estava pensando em fazer essa pós, pesquisar. Amor, é online, ela queria presencial, mas não achou uma boa. É online, eu faço nos dias que eu puder à noite. Beleza, R$350 por mês. Dá. Nós concordamos. Um pouco mais, né? Estou dando um exemplo aqui. Quem dera, $350. Né? Concordei, vai. Legal. Então isso evita muito conflito, que é assim, cara, eu não estou mais sozinho. A gente dá curso de noivos, a gente fala, o casamento é morte e a vida independente. É isso. É morte e a vida de solteiro, acabou, meu amigo. Você jogar a bola a hora que quer, ir pra academia a hora que quer, fazer só o que quer. Então, na dinâmica, para funcionar, tem que pensar no outro. E aí, quando eu vier com alguma coisa, ela vai falar, cara, ele me apoia. Eu vou apoiar ele também. E aí você enche o tanque dela, ela enche o seu tanque, o carro não anda vazio, não estraga, você continua avançando nessa estrada do casamento. E são detalhes tão cotidianos que, assim, era o que a gente estava falando aqui da energia, né? Então, quando você tem essa sinergia de, cara, eu quero o bem dele, fazer para te ajudar, eu sei que o hobby para você é importante, então, e tudo que a gente faz hoje de trabalho, inclusive, então, por exemplo, a agenda, se eu vou aumentar a agenda, se eu vou abrir um horário novo, eu converso antes, amor, tô pensando nisso e tal, o que você acha? Por quê? Porque eu sei que vai impactar nosso tempo de família, assim, com as crianças, com qualquer coisa que seja. Então, e essa é a nossa prioridade. Aí entram as prioridades. Então, assim,
Eu podia falar, mas é trabalho, é vida profissional. Então, surgiu uma oportunidade, vamos ganhar mais, vamos embora. E eu só comunico. Só que qual é a nossa prioridade? Por quê? Se a prioridade for o dinheiro, aparentemente não faz sentido, talvez você precisar trocar de ideia com alguém. Surgiu a oportunidade, você vai. Só que às vezes estão os dois ricos e o casamento se perde. Sim. Para nós, foi assim, não, a nossa prioridade vai ser a gente. O nosso bem-estar, a nossa conexão, as crianças. Então a gente vai alinhando. Então, tá horário, às vezes abri no horário que eu vou, deixo o menino na escola, de lá já vou direto, tarará, e o dia que eu saio, um pouco mais tarde na hora do almoço, já busco ele, às vezes é o dia que a gente almoça junto, que aproveita. Então, Legal. é um encaixe. É você pegar a agenda do casamento, dos filhos e encaixar o seu trabalho dentro, né? Não fazer o contrário, né? E tudo conversado. Inverter a ordem. Uhum. E foi como ele falou, assim, um momento, porque são fases, se daqui a pouco a fase mudar, cara, a gente precisa rever, vamos rever. Claro. A nossa prioridade permanece a mesma. Uhum. É que seja uma família saudável. É, Um essa casamento conversa, saudável. essa conversa é muito importante, assim, eu acho que importante não, ela é essencial, Necessária. necessária, porque eu vejo muito isso, pessoas que falam assim, mas minha prioridade da vida é meu filho, mas passa 14 horas trabalhando e 2 horas com o filho, e aí não é só uma questão de tempo, né, mas muitas vezes está ali com o filho, preocupado com o que está fazendo no celular, preocupado com aquela mensagem que tá tendo que tem que mandar. Então, eu sempre falo isso, a gente precisa ser coerente com as nossas prioridades para que a nossa agenda esteja de acordo com ela, porque senão não vai nada, Essas né? prioridades serão questionadas. Em que sentido? Beleza, eu quero ter lá um tempo com as crianças. Vai surgir demanda, vai surgir gente Sim. querendo aquele horário. Aí você fala, cara, se eu abrir esse horário, olha, isso aqui vai impactar em X% do nosso orçamento. Mas peraí, qual é a nossa... Aí é a hora do alinhamento, isso é possível. Mas aí perderia esse tempo, tararara, qual é a nossa prioridade? Não, então, vamos deixar a oportunidade passar. E tem que estar muito claro para você conseguir dizer não, né? Isso, mas a prioridade vai ser questionada. Uhum. Oportunidades Claro. vão surgir que você fica, será que eu mantenho, eu mudo? Então é isso, aí a gente vai precisar se relembrar, não? Qual vai ser a nossa prioridade? Porque talvez um outro casal tenha outro, tá tudo bem. E aí, talvez em determinado momento, precise priorizar mesmo a questão financeira. Sim, Falar, não, vamos dar... sim. Alguém vai ter que passar menos tempo aqui, porque, Isso. infelizmente, agora a gente vai precisar resolver uma coisa, né? Tem uma questão que me veio aqui. É muito comum isso que você falou, né? A pessoa se apegar muito ao trabalho ou se apegar muito aos filhos e sair um pouco do casamento. O que é causa e consequência? Um casamento ruim faz você usar os filhos e o trabalho como uma fuga ou você fugir para isso torna o casamento ruim? Vocês têm experiência aí de conversar com milhares de casais, né? Eu acho que o problema começa na mentalidade. Quando eu me casei, 11 de julho de 2008, falei, cara, esse casamento aqui é para a vida toda. Meu objetivo é fazê-la feliz e depois vem o resto. Depois vem trabalho. Então já comecei pensando, cara, eu vou fazer isso aqui funcionar. Dá certo, eu quero ser, né, aqui, fazer um casamento bom, feliz. Ter segunda Porque é opção, para a né? vida toda. Olha a minha mentalidade. Quando você entra num casamento com a mentalidade, se não der certo eu separo, cara, ele não tá nem aí para mim, eu também não vou estar nem aí para ele, eu vou buscar minhas coisas então. Porque eu fico aqui, tal, e aí então eu vou buscar meu crescimento profissional, financeiro, e aí cada um começa a olhar para si. Então, quando a gente tem uma mentalidade forte, a mentalidade correta de, cara, eu vou fazer isso aqui funcionar, eu vou me esforçar, eu vou ler livros sobre casamento, eu vou fazer cursos sobre casamento, a gente faz mentoria para casais, eu vou fazer uma mentoria, eu vou fazer terapia de casal, eu vou fazer uma terapia individual, porque eu tenho um monte de mazelas lá, o casamento dos meus pais foi horroroso. Não significa que o seu vai ser. Não, e fora os próprios relacionamentos. Você vai da vida. Da vida. Tem carregando as marcas. A gente conversou disso esses dias, a gente tá fazendo nós dois lá, e eu conheço milhares de exemplos de péssimos casamentos, né? E aí eu fico sempre, cara, será que é isso mesmo? Aí você conversa com alguém e fala, não, pô, mas você casou não tem nem 10 anos. Aí, pô, você ainda não tem filho. E aí eu sempre ficava, falei, caraca, meu amor, será que quando a gente tiver filho, quando fizer 10 anos, vai ficar tudo ruim, não vamos deixar e tal? E aí a gente mudando um pouco esse ambiente, conhecendo outras pessoas e conhecendo bons exemplos, eu falei, cara, dá, né? Então tá tranquilo, a gente tá no Essa caminho, semana né? passada a gente teve uma conversa lá e ele saiu todo feliz, falou, cara, a gente tem um casal
que tá juntos há 23 anos e monte que de são filho exatamente e, como tipo, nós muito parecido somos e com a conseguem dinâmica e ainda tal. manter os Pô, mesmos valores. Então dá, Né? sabe? Porque é difícil isso, e justamente por essa dinâmica social, né, das pessoas sempre brincarem com isso, sempre, quando você tá numa roda, até em família, muitas vezes começa aquela história, mas fulano não pode ver uma escova de dente, quer deixar fora do lugar, qualquer coisinha assim, e são armadilhas muito sutis, mas que, aquilo que a Júlia falou, acabam refletindo na realidade. Então, assim, a gente fala, tem que vigiar mesmo o tempo todo, porque se você se deixar, você entra nisso até para fazer parte daquele grupo social, assim, né? Para não ser o chato que fala. E eu falo, cara, eu sou a chata, quando vem me falar, eu falo casamento, porque casamento não sei o que, eu falo, não, casamento é ótimo. Geralmente quando você é do contra, você vai tá legal, né? A gente costuma falar assim que nessa mentalidade não tem o plano B, que é assim, não deu certo, separa. E muita gente já casa com essa mentalidade, está no quarto casamento e vai continuar separando, porque acha que qualquer coisinha pode separar. Não é que você não tem que resolver, tem problema, você vai resolver, você vai fazer uma terapia, você vai buscar ajuda, aconselhamento, você vai ler livros sobre casamento. Só que você tem que ter essa mentalidade. Quando você começa a deixar entrar o pensamento de, eu vou separar. Então eu vou começar a buscar minhas coisas. Você já está acabando com um casamento casado. Uhum. E é horroroso, porque você está casado e está vendo um mau casamento. Por decisão sua, porque você já desistiu daquele casamento. Quando você coloca na sua cabeça, e aí eu falo que é uma mentalidade, a minha cabeça é, cara, não tem plano B aqui. Eu não vou me separar. A gente já teve momentos bem difíceis, complicados, de comunicação. Cara, vamos resolver. Vai ficar o resto da vida junto. E vão ficar assim, brigado, ou vão ficar bem? Eu não sei se foram vocês que falaram que casamento bom e ruim dá o mesmo trabalho. Né? Como é que é a frase que vocês falam? O casamento bom dá trabalho, o casamento ruim dá mais ainda, né? Porque às vezes o que a gente pensa, assim, até as brincadeirinhas dela, né, que você estava comentando, o que acontece? Às vezes é só brincadeira, ele tá zoando e tal. Só que é aquela brincadeira que vai gerando uma insegurança. Uhum. E o que é que nós queremos? Nós acreditamos que para um casamento ser saudável, ele precisa ter um vínculo seguro. Então, qualquer coisa que eu faça, brincadeira, o que quer que seja, que vai enfraquecer o meu vínculo, que vai trazer para dentro do meu relacionamento uma insegurança desnecessária, cara, evita. Uhum. Né? Então, assim, quando as pessoas que ele estava trazendo da mentalidade entram num casamento já sem acreditar, eu nem vou me entregar. Eu não vou colocar minha energia aqui porque eu não acredito que isso aqui vai dar certo. Então, tipo assim, que seja eterno enquanto dure esse amor, sabe? Então, assim, não vale a pena. Inconscientemente eu tô pensando isso. Porque, então, na primeira briga, segunda, na terceira, exaltou, xingou. A palavra divórcio é a primeira que vem. Sim. Então, assim, ainda não aconteceu, mas é uma ameaça, o tempo todo tá ali, e aí vai gerando insegurança, né? Então, trabalhar esse vínculo seguro, esse lugar seguro, é o que mais vai trazer solidez a uma relação. Da gente poder ser que a gente é em qualquer momento, porque assim, você pega uma mulher gestante, vocês devem concordar, igual uma mulher fora de órbita. Esse aqui chamava de montanha-russa ela. Começou a me chamar de Sabe, Disney, roller coaster, né? Busch Gardner. Aí, porque assim, uma hora eu tava, ai, tal, você tá tão lindo, daqui a pouco, ai, sai daqui que você tá me irritando. Aí, nossa, tipo assim. E é hormonal, né? Não, e eu nunca fui assim, eu sou mais. Tinha hora que nem brigadeiro resolvia. Com ela, muita coisa resolve com brigadeiro, mas nessa época nem brigadeiro resolvia. Você ama brigadeiro, é verdade. Mas então, assim, são momentos, né? Se a gente pegar os ciclos mensais, cara, momentos ali que aí a mulher, então, gestante já tá diferente. Aí você pare e vem o puerpério. Cara, é outro momento difícil. Aí, às vezes, o marido vem cheio de amor pra dar. Você fala, te dizer, dependendo do parto que teve, né? Tá operada, cheio de leite, você vai dormir, vai depois você viu um joguinho de futebol. Então, assim, e aí a gente vai precisar ter uma segurança de que você pode ter. De que é um momento, sabe? Assim, nós temos uma amizade, além da parte sexual, viva e assim, que vai nos manter firmes até um outro momento.
E muitas vezes eu vejo mulheres muito inseguras, principalmente no puerpério, com medo. Por quê? Porque às vezes eu tô inchada, eu tô assim, eu tô assada. Ai, vai ter uma na academia mais bonita. Ou a mulher pensa, o meu corpo não vai ficar tão bonito. E aí, o amor supera tudo isso, né? Sim. Porque o corpo muda. E aí, o marido precisa passar essa segurança. Irmão, você vai falar que essa mulher tá linda. Viu, mulherada? Bota pro maridão ouvir aí. Você vai falar que essa mulher tá linda, com estria da gravidez, às vezes deu estria no peito, deu na barriga. Irmão, o amor é mais forte do que isso, é maior. Não é uma coisa só de atração física. Tem também, é importante. É por isso que a gente se cuida, porque cuidar de você é cuidar do outro também, cuidar do casamento. Mas assim, essa é a parceria. Irmão, pode acontecer o que for, tamo junto. Tá mais gordinho, tá mais magrinha. São essas raízes que fazem com que a árvore não caia nos vendavais, porque os vendavais vêm para todo mundo. Sim. Então a gente precisa ver como está essa raiz. Se a raiz estiver podre, se eu já estiver desconectado, a hora que bater uma brisa, a árvore cai, racha no meio. Então, assim, é esse vínculo, é essa segurança que a gente precisa nutrir. E aí, quando a gente fala do casamento bom dar trabalho, é nesse sentido. Por quê? Porque às vezes a gente entrega o amor ao destino, entendeu? Tipo, comédia romântica. Acha que é isso. Encontra o amor, aí no final, tipo aquela síndrome de princesa da Disney, foram felizes para sempre. Só que no dia a dia, se eu não nutrir, se eu não cuidar, se eu não regar, se eu não limpar, se eu não conversar, esse jardim vai virar um matagal. Sim. Então, assim, o casamento bom dá trabalho no sentido de a gente cuidar da forma como a gente fala um com o outro. De ser respeitoso, mesmo quando eu tô irada, mesmo quando eu tô com raiva, mesmo quando eu tô chateada. Eu posso demonstrar sentimento, mas eu preciso ser respeitosa, porque os níveis de respeito também vão escalando. Sim. Aí a primeira vez que você fala um palavrão, xinga alguma coisa, Você vai liberando daqui novos a níveis ali, pouco, né? cara, aí fica difícil. Por quê? Porque já é um nível de desrespeito tão grande, já não tem mais admiração, não tem mais nada. E aí, quando a gente fala de um mau casamento também dá trabalho, porque assim, quando você tá briga atrás de briga, cara, é muito desgastante. Nossa, deve ser É muito cansativo. Assim, emocionalmente as pessoas adoecem, você não quer voltar tua pra casa, casa você deve vai virar um fugir. ambiente que você não quer entrar pela porta de casa, né? E, pô, é o lugar que você devia, meu irmão, eu quero ir pra casa. É onde você vai tudo que se eu mais quero. reenergizar, e você não quer estar, Exatamente. né? Então, assim, aí divorcia. Aí fala, não, então divorcia que resolve o problema. É, outros, né? Tem os próximos na fila, Sim. dos próximos relacionamentos. Não, arruma Mas outros problemas. Se tiver até além filho disso. também, temos uma questão complicada. Porque assim, a gente até, beleza, não tem mais o casal, mas vocês vão ser pai e mãe para sempre, vocês vão precisar se comunicar sobre essas crianças. Vocês vão precisar de um respeito mínimo, de uma comunicação. Então, assim, cara, o divórcio aí dá muito trabalho. Você vai ter que ver pensão, você vai ter que negociar visita, vai ter que negociar férias, uma série de coisas da criança, responsabilidade, etc. Vai Então- ter que administrar isso dentro de outro relacionamento, que é outro problema, né? Isso. Um mau casamento dá trabalho. Um bom casamento também dá, você vai escolher que trabalho você vai ter. Né? Então, quando a gente pensa, cara, nas consequências, nos resultados, eu hoje opto por trabalhar. Por ter o trabalho de um bom casamento. Cara, o que a gente precisa de separar um tempo para nós dois, conversar um pouco mais, ser respeitoso, às vezes ser proposital, em dar a mão, em andar Intencional, junto. né? Sabe, é isso que eu preciso, assim, eu preciso às vezes me calar um pouco para ouvir e respeitar que ele sente algo diferente, que ele é, cara, eu vou trabalhar nisso, Júlia, eu não consigo. Não consigo, faz uma psicoterapia, sabe? Trabalha, desenvolve algumas habilidades, cuida de você emocionalmente, supere e trabalha alguns traumas para que não pese tanto. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. E isso é um trabalho, entende? Perfeito. Quando eu estou trabalhando em mim, eu estou trabalhando por uma boa relação. Então, é nesse sentido que a gente diz que um bom casamento dá trabalho e um mau casamento também. Você escolhe o trabalho que quer ter. Vocês falam, né, que o casamento é o seu maior ativo, né? Acho que foram vocês que falaram isso, né? E a gente cuida, por exemplo, teu trabalho, pô, tu lê um monte de livro, lê livro de investimento, lê livro disso, daquilo, de psicologia e tal. Né? Como aumentar, como produzir, como criar os filhos, é um assunto que as pessoas estudam muito mais, né? E eu nunca vi
alguém estudar sobre o casamento, né? Eu não vim da igreja, eu sei que na igreja existem uns cursos de noivos que muita gente faz e tal, mas eu, por exemplo, me casei só com o exemplo que eu tinha dos meus pais, de um outro casamento. Na coragem. Então, aí Deus me colocou uma mulher pra me ensinar a ser um bom marido, né? E a gente conseguiu. Mas eu brinco, tá? Vou falar que eu falo que o Luiz era um péssimo ficante, era um namorado ok, mas é um excelente marido. Porque a gente... Eu guardei tudo pra você. Bom que você casou, né? Você é bom, de ficar, não é good, mas casar tu é bom. Eu acho que o que acontece, a minha perspectiva? Nós vestimos máscaras na sociedade, né? E quando a gente entra numa casa, que a gente vai morar com outra pessoa, a gente, ainda que sem perceber, a gente necessariamente se despe dessas máscaras. Aí vem todas aquelas coisas, assim. Vem os traumas de infância, os traumas de outros relacionamentos, vem as questões que não são faladas. Então, assim, nós passamos por fases, por exemplo, o Luiz trabalha exclusivamente com mulheres. E eu, no começo, morria de ciúmes. Então, era uma coisa que ele sempre se posicionava. Eu sabia que aquilo era um problema meu, no sentido de que não havia nada da parte dele que me fizesse sentir esse ciúme, mas eu falava, cara, eu estou com ciúmes, eu sempre falava para ele, eu estou sentindo isso, mas eu sei que é algo que eu preciso tratar. E hoje... Às vezes é uma insegurança. Era uma insegurança. Ou às vezes você foi traído em outros relacionamentos. Exatamente. Né? E assim, eu até percebi isso, né? Que eu vivenciei, assim, um medo constante do abandono, porque eu tinha esse medo de, então ele vai arrumar uma mulher mais bonita que eu, mais bem-sucedida que eu, mais... jeito, né? Olha aí. São de amor ao vivo. Essa ficou gravada, essa tem que ter parabéns. Mas eu ficava nessa perspectiva do merecimento como se fosse isso, como se não fosse uma decisão. E a partir do momento que nós amadurecemos enquanto casal e eu pude ter esse lugar seguro, de verdade isso sumiu, tanto que ele continua tendo meninas maravilhosas, lindas como alunas, e hoje, ao contrário, eu incentivo, porque eu sei que eu quero que as mulheres se sintam bem, como eu também me sinto, né, cuidando de si mesma e amando aquilo que vê no espelho, não só o que é por dentro, mas é um processo, né, um processo de que muitas vezes, se você acha que simplesmente você vai terminar esse relacionamento e vai partir para outro com essas mesmas questões, provavelmente você vai ter os mesmos problemas, que é o que, infelizmente, a gente vê muito acontecer, né? E você traz os seus exemplos e os seus relacionamentos quando a gente foi se casar, por exemplo, e aí é que eu tô dando uma opinião pessoal, cada um pensa como que é o casamento. A Lana já tinha uma ideia meio que de, não, é minha conta, é o meu não sei o que, é o meu não sei o que, é o seu não sei o que. Eu falei, se a gente for casar, velho, é tudo junto, mistura tudo. Não tem mais isso, entendeu? Então você vê que às vezes você traz uma insegurança com certos pontos e aí outra pessoa já tem uma visão de mundo totalmente diferente, até pelas experiências que eu já vi coisas dando errado por outros motivos, e é um negócio que você precisa conversar antes, né, do casamento pra gente já se casar alinhado com as expectativas, né? Porque às vezes a gente cria expectativas que às vezes a outra pessoa não é nem capaz de suprir a expectativa, né? E essas ações, elas não vêm do nada, né? Então esses pensamentos do meu, do seu, isso tudo é um medo, é uma dor, que nada do que talvez eu já ouvi, já vivi, já vi. Então, assim, eu vou quebrar minha cara? Não, eu falo, a gente, geração, quem tem mais de 35, assim, né? A gente veio de uma geração em que as mães normalmente não trabalhavam para cuidar de casa, pelo menos era a realidade da minha casa. Então eu cresci ouvindo, você vai crescer, você vai ser independente, você vai ganhar seu dinheiro, você vai fazer suas coisas. Então eu realmente cresci nessa perspectiva. E quando nós conversamos sobre isso pela primeira vez, né, que foi algo difícil de falar, a questão da finança eu acho que é muito difícil para todo casal, eu tive que ser quebrada por dentro de falar assim, cara, realmente, se eu quero que esse relacionamento dê certo, se eu tô falando que tudo que eu faço impacta no meu marido, por que as finanças não vão impactar? Então, assim, eu acho que isso é até assunto para outro podcast, porque isso é muito complicado mesmo. E é uma coisa, assim, que eu tenho dificuldade até de conversar com outras pessoas, porque a maioria das pessoas ainda tem essa ideia, pelo menos da minha geração, né? Não sei. Mas eu acho que entra muito esse ponto, assim, são medos, são dores, são desconfianças. Então, assim, se eu não confio totalmente, o que eu quero dizer que eu não confio totalmente? Se eu acho frágil e que a qualquer momento pode se quebrar, eu tenho que ter uma outra segurança. Eu tenho que me proteger. Isso, gente, assim,
é sobrevivência, nós somos animais também. Nós viemos de uma sobrevivência, claro, as épocas foram mudando, mas assim, antes, né, o homem caçava, blá, 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 mas existe um instinto de sobrevivência no ser humano. Então, é uma questão de como eu avalio ali onde eu estou. Por isso é que o foco principal e desafiador a ser construído é esse vínculo seguro, onde eu possa confiar de que o que quer que aconteça, nós vamos estar juntos. Ou nós vamos trabalhar para estar juntos, né? Legal. As meninas assistiram aqui o episódio, botaram o marido pra assistir e tal. Decidi, cara, a gente precisa cuidar do nosso casamento. Qual que é o caminho? Se o cara nunca ouvi falar nada disso que vocês falaram aqui, eu preciso de um caminho pra conseguir mexer aqui no meu casamento, tô vendo que a coisa tá desandando, ou já desandou, eu preciso resolver rápido. Qual que é o caminho? O que é que eu preciso ler? O que é que eu preciso procurar? Qual que é o caminho que vocês aconselham uma pessoa a seguir pra resolver isso? E antes disso, 4 insights aqui que resumem um pouco o que a gente conversou. Perfeito. Eu acho que o maridão, a esposa, a namorada, escutar um pouquinho desses insights, se refletir e a gente entra nesse passo a passo. Então, primeiro insight que a gente conversou, que comunicação é conexão. Então, a comunicação gera relacionamento, a comunicação gera essa conexão, aproxima, faz a pessoa se sentir amada e lembrar que o mais importante na comunicação é ouvir, não é falar. Isso serve principalmente para os homens, né? Que são, às vezes, têm dificuldade de ter paciência para ouvir e também para as mulheres que falam também. Muito, né? Verdade, para os dois. Um ouve mais, o outro fala um pouquinho menos. Tem que equilibrar, equalizar. Que a parceria exige essa intenção mútua. Então, é aquele ciclo ganha-ganha. Caramba, tem que ser intencional, a gente fala muito, né? E pensar no outro, né? Tirar, assim, ao máximo o egoísmo da dinâmica do casamento. Perfeito. E que os conflitos bem geridos geram uma proximidade. Aproximam e fazem você também crescer. A gente teve vários desafios ao longo da nossa vida. Financeiros, criação de filhos, perda de pai, de mãe, às vezes de pessoas próximas, né? Então, assim, não pai, né? Mas perda de mãe, por exemplo. Mas conflitos que a gente teve e com essa mentalidade, cara, a gente vai ficar casado, esses conflitos, esses desafios, esses problemas fizeram a gente ficar mais próximo, mais unido. Fortalece, né? E o último insight é que o casamento saudável, ele começa com indivíduos saudáveis. A gente fala isso lá no curso de noivos, quando a gente dá, né? Que é uma pessoa inteira casando com outra pessoa inteira. Porque se você chegar todo quebrado para casar com outra pessoa quebrada, se juntar os dois não dá um. Dá só caco, né? Só o caco. Então, assim, cuidar de você é cuidar do casamento. E cuidar de corpo, alma e espírito. Cara, cuidar do corpo. Vocês estão aí, ó. Couto Gonçalves, a Alana. Cara, tem lá o meu estúdio Gadita também. Eu fazia propaganda personal e pilates aqui na 310 Norte. Consultório da Júlia, terapia. Cara, vou cuidar do corpo, vou cuidar das emoções. Vou cuidar da minha espiritualidade, que vocês têm feito isso. E é a cereja do bolo. É a mora da panqueca. Dá o recheio ali que faz o negócio dar certo. Por quê? A sua espiritualidade vai fazer você sair desse negócio da capa, da insegurança. Cara, eu tô sarado, eu tô com barriga tanquinho. Meu pai levou lá em casa um álbum de fotos antigas. E eu tava com a barriga tanquinho. Aí eu mostrei pros meus filhos. Aí a Luísa, não, isso é osso. Eu falei, filha, não tem osso na barriga. É a Cristiano Ronaldo, eu era sarado. Mas você não pode ficar só na capa. Sim. E aí, a gente acredita que nós somos 3 em 1, corpo, alma e espírito. Mas o que comanda tudo é o espírito. Então você se espiritualizar no sentido de você buscar um crescimento da sua fé, da sua conexão com Deus, isso vai ser fundamental para você ter o equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Isso vai desaguar num bom casamento. Cuidar de você é cuidar também do outro, do casamento. Então esses insights, e aí ele perguntou do passo a passo, né? Então, vamos lá. Para quem, né, nunca leu, nunca se interessou, mas agora está interessado, nós temos um perfil no Instagram, que é Marco e Júlia, que a gente fala bastante de casamento. Não,
fala só de casamento. De vez em quando parece uns lá, mas enfim. O foco é casamento. Então, sigam lá. Lá a gente tem também nos destaques algumas sugestões de livros, né? Livros sobre comunicação, livros sobre conexão, relacionamento, enfim. Eu queria dar 3 livros, assim, que eu acho que é tipo quando, sei lá, a pessoa está começando na academia, é o primeiro exercício, é o supino na máquina. Supino e o agachamento. O supino na máquina. Não, uma extensora, agachamento. Que é A 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Legal. É um livro muito legal. Outro do Gary Chapman também, que é Comunicação e Intimidade, que vai falar muito de comunicação e de intimidade espiritual, emocional, sexual. Intelectual. Muito boa. E o terceiro livro você vai dar, que eu não sei não qual que é. Eu falei 3 livros, porque é sempre assim, né? 3. Então eu vou sugerir... Eu só queria dar um número mágico. Eu vou sugerir o livro Comunicação Não Violenta. Esse é um livro também muito usado, Marshall, né? Do Marshall. Em empresas, na nossa vida profissional, mas ele dá muitas dicas, um passo a passo muito bom para a gente aperfeiçoar a comunicação. Então, acho que é um livro também que vale a pena a leitura. Temos no Casamento Forte, né, que é o nosso projeto, a gente tem também imersões, que são dias de curso. A nossa proposta com a imersão é ser um dia de curso. E como que surgiu, né, a ideia do Casamento Forte? Surgiu hoje nós lideramos também a parte de casais, né, nós dois, da igreja que frequentamos, que é a ID. E aí muitas pessoas chegavam pedindo ajuda. Pô, tem um casal amigo meu do trabalho que tá quase divorciando, mas ele não quer divorciar, tem como ajudar? E aí chegou uma hora que eu falei, gente, a gente não consegue ajudar nem quem tá aqui, que dirá o pessoal de fora. Hoje a gente tem uma equipe de 30 casais lá, que de casais auxiliam. Da igreja que ajudam a dar cursos, inclusive vocês estão fazendo uns cursos, né? Só que a gente percebeu que tinha mais gente precisando aprender sobre o tal do casamento, porque a gente estuda para um monte de coisa. Quantas horas, eu vou perguntar, meninas, vocês dedicaram já para estudar sobre casamento? Quantas horas vocês dedicam para academia? É ótimo. Só que compara, quantas horas vocês dedicam ao trabalho, aos estudos, à Netflix? Então, assim, quanto você dedica para ler um livro, para fazer um curso, para aprender sobre casamento, né? E aí, então, começaram a pedir, né? Puxa, mas se eles ouvissem o que eu tô ouvindo, cara, isso ia ajudar muito e tal. E aí, isso começou a ficar dentro de mim. Eu falei, cara, como é que a gente pode ajudar? Porque ele fala que eu quero ajudar o mundo. Aí eu, ai meu Deus, tem gente precisando de ajuda, como que a gente pode ajudar? E aí veio então essa ideia da gente fazer imersões, que a proposta da imersão é ser um dia de curso sobre temas que fazem parte da vida 2, onde pessoas, todo mundo está convidado, inclusive vocês meninas são convidadas, que é para quem, vida da galera do trabalho e tal, porque vai ser um lugar onde a gente vai ter pessoas, às vezes, especialistas naquele tema e tal, e a pessoa vai poder ouvir, ter um norte, como vocês falaram. Puxa, depois da última imersão a gente fez e alinhou. E esses cursos muita diferença. E não são, assim, ligados a nenhuma religião, assim, não é da igreja, né? Inclusive, é um curso para todo mundo que quer aprender sobre casamento, e o nosso próximo vai ser com um tema educação de filhos. Legal. Então vai ser dia 20 de novembro, que é um feriado. Que era um tema também que toda hora, gente, pelo amor de Deus. Que vai ser o dia inteiro só sobre isso, que tanto para a pessoa que está pensando em ter filho, a pessoa que tem filho, porque aprender também, porque aí a gente vai ensinar casamentos fortes, como também criar filhos fortes, né? Então a gente tem esse passo a passo. Então o que ela está falando é assim, primeiro vocês têm que buscar aprender sobre esse assunto. Então leiam livros, busquem ajuda. O que ela está falando assim, cara, assim como tem o casamento forte. Participem das imersões, porque são cursos. Participem dos cursos. Quiser fazer o curso de casais também, que a gente tem lá da nossa igreja. Beleza. Inclusive, temos várias pessoas que não são da igreja. Sim. Que estão fazendo. A Alana e Gonçalves estão fazendo. Então, estão gostando.
porque lá são 10 semanas que você aprende cada aula sobre um tema. É, muito legal. Então é isso, é buscar ajuda, né? Eu sempre achei meio brega esse negócio de curso de casamento, de... Não, o homem não gosta muito, né? A mulher que carrega o homem. Mas é muito importante, muito importante. Viu, meninas? Ó, um homem falando que tá gostando de um Eu curso. até- Há esperança. Eu até falo com ela, pô, a gente tinha que levar não sei quem, tinha que levar não sei quem. Mas, pô, como é que eu vou conhecer não sei quem lá, né? A gente fica direto, cara, a gente tinha que levar essa pessoa tinha que estar nessa aula. Mas é muito legal. Falando da vida dos outros, né? Enquanto a gente tá fazendo o exercício. Mas eu não E citei não. só para finalizar, nesse Instagram nosso lá, Mark e Júlia, na bio, A gente vai deixar aqui Tem na lá. descrição. a inscrição para essa imersão. Tem gravado, a gente já está na nossa 4ª imersão. Então a gente já falou de comunicação, de vida sexual. Vocês foram na última, que foi finanças e pesquisa comportamental. Já falamos de fundamentos do casamento forte, mentalidade do casamento forte. Gravamos todas essas imersões e a gente disponibilizou agora, no mês passado, lá, um valor baixo. Você paga lá um valor baixo e você tem acesso a todas essas imersões, palestras. São 12 palestras, que aí você pode ouvir lá, tipo um Netflix, escutar, comendo pipoca, aprender sobre casamento. E a gente também tem lá a opção da mentoria individual. Então a gente tem a mentoria com um casal, que a gente faz durante 90 dias. Então o que a gente pode fazer de ferramentas para auxiliar? Então primeiro é você startar para essa mentalidade de caramba. Existe a possibilidade de ter um bom casamento? Existe. Tem um passo a passo. E aí você precisa buscar um conhecimento, aprender. Cara, eu quero aprender. Como é que eu faço? Nós podemos ajudar. Existem outras formas. Você pode fazer cursos também sobre casamento, terapia com outras pessoas. Você pode uma ler boa livros. psicoterapia ajuda muito. Então, se tiver de curso, Mas façam, Sobre meninas, isso. façam o curso de casamento forte, façam a imersão, aprendam sobre perfil comportamental, que vai fazer toda a diferença. Cara, A perfil comportamental e as linguagens do amor já vão ajudar bastante na sua vida. mesmo. diminui bastante os conflitos. Bastante. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sei a loucura e o caos que foi para vocês chegarem aqui hoje. Então, queria agradecer de verdade o tempo de vocês. Dizer que a gente tem muita gratidão, muito amor pela vida de vocês. A gente aprende muito com vocês. A gente gosta muito de vocês, né? A gente não tem uma relação tão próxima no dia a dia, mas a gente gosta muito de vocês. Então, agradecer a presença. Eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai acrescentar na vida de muitas pessoas. A Júlia gosta de ajudar pessoas e fez isso mais uma vez. Então eu tava me sentindo muito, preciso espalhar essa mensagem também, que tudo que transforma a gente quer passar pra frente, né? Então, agradecer a presença de vocês aí de coração mesmo. Obrigada. Mas que agradecemos. E quero deixar, então, também uma mensagem para vocês. Falar de casamento muitas vezes é complexo e é algo muito íntimo. Então, quando a coisa não vai bem, é algo que pesa a vida. Mas eu queria deixar uma palavra de esperança. Eu sei que a vida a dois é desafiadora, né? É algo que vai além de nós, envolve uma outra pessoa. Mas como nós falamos, existem caminhos. E o nosso desejo realmente é que a gente possa trazer essa mensagem de esperança e de dizer que um bom casamento vale a pena. Ele dá trabalho, ele precisa ser cultivado, cuidado, às vezes reformado, às vezes precisa ser consertado, e aí uma boa psicoterapia ajuda muito, mas vale a pena. Então, quero agradecer a vocês o convite, a oportunidade de estar aqui, foi bom demais. Quero agradecer também, Gonçalves, Alana, as meninas aí, os maridões também, e parabenizá-los por essa iniciativa de ir além, transcender o corpo, alimentação, exercício. E isso é muito importante, Júlia sabe. Tem que cuidar da cabeça, do autoconhecimento, ir além do espírito. Então, parabéns por essa iniciativa, por essa super entrega que você está fazendo. Eu, como educador físico, parabenizo você. Obrigado. Tenho mais de 20 anos aí de formado e essa iniciativa é muito boa e válida porque você está entregando muito mais do que exercício para suas alunas. Então, parabéns, vocês também são um casal que nos inspiram. E obrigado pela panqueca. Ganhei panqueca. Ganhei a panquequinha antes do podcast. Tem que virar o café da manhã oficial. Vai virar o café da manhã lá de casa. Obrigada. Bom, pessoal, agradecer também a presença da minha esposa, que sem ela não seria a mesma coisa dessa mesa, né? E depois disso tudo, só tem uma coisa a dizer. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.